Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Chorescast. Aqui o nosso foco é resenha, usamos também da palavra de Deus e temos esse momento de comunhão para que todos possamos crescer em sabedoria e em fé, conhecer cada convidado, cada testemunho. A gente agradece pela sua audiência, agradece por você estar aqui em mais um Chorescast conosco. Te pedimos com muito amor, carinho e não custa nada você comentar, curtir, compartilhar, seguir a nossa página, e você é muito bem-vindo. Peço com muito carinho que você possa mandar para todo mundo. E, Léo, o que você tem a dizer? Quem são os nossos convidados de hoje? Como que a gente está aí bem acompanhado? A gente está honrado porque a gente está recebendo aqui um pai ex-atleta e um filho aqui que também está galgando esse sonho. A gente está aqui com o Rodrigo Carbone e com o João Carbone, e essa resenha vai dar o que falar, hein? Amém? No bom sentido. Amém. Amém, gente? Então, vambora. Vamos começar aí, ó. Sejam muito bem-vindos. Prazer, uma honra estar com vocês aí, meus irmãos. Obrigado, Léo. Obrigado ao Braz. Prazer estar com vocês aqui. E uma satisfação, né? A gente não poderia deixar de estar presente, né? Quando a gente recebeu um convite, o Léo me ligou ontem, né? A gente batendo um papo. E é uma alegria muito grande, uma satisfação fazer parte, né, de um projeto tão legal, né? E que a gente possa ajudar um pouquinho a impactar, né? Principalmente atletas, né? Que é a área que a gente vive, né? E muito provavelmente vai ser a maior parte dos espectadores do podcast, o pessoal ligado ao esporte. Então, né, que a gente possa, e através da vida de vocês, que realmente possa impactar vidas aí, principalmente de jovens, né, o que a gente pede para que o Senhor possa estar transformando essas vidas e que a gente possa ser um canal, né, dessa transformação aí, ajudar a plantar uma sementinha no coração desses jovens atletas aí, principalmente. É isso, Carbone. Amém. Obrigadão, Léo, Braz aí pelo convite também. Como o pai falou, a gente não pode, né, recusar. Fala um pouco do amor de Deus, né, e resenha. Vamos embora. E aí, Braz, quer começar ou posso começar? Primeiro vocês tinham que falar para a galera, como a gente não sabia também, qual é a história do nome do podcast. Galera já sabe? Isso aí tem que saber, pô. Não sou eu que estou entrevistando não, mas isso é importante. A gente falou no primeiro episódio com o Pedro, né? Como nós fizemos seminário juntos, a vida de seminarista, ela é, irmão, muito colocada à prova. A fé, literalmente. E a gente recebia um auxílio para se manter durante o seminário. Foram 2 anos de seminário. E aí, como a gente tinha aquele recurso ali contadinho, cada centavo, chegava ali no momento da tarde, que a gente, meu irmão, batia aquela fome de 3 atletas, né? Sabe como é que é? Se alimentava da palavra, mas o corpo ainda estava cheio de fome e fraco. E aí o que dava para a gente se alimentar, que ia encher naquele momento, era o pastelzinho e o caldo. O caldo de cana. Então a gente já chamava aí. O Léo vinha falar comigo, ou ia falar com ele, aí, vamos lá tomar um caldo hoje, isso aqui. Aí chegava lá, chorinho. Aí, chorinho, aí, pô, vamos no Chores, aí ficou Chores. Ficou Chores, legal. Então a gente se chama de Chores. Né? Então tá explicado. Então já é a nossa identidade aí. E aí virou o Chorescast. Chorescast, muito bom. Então, criativo. Você estava pensando no nome, eu falei, pô, Léo... Tem uma história de vida de vocês, legal. E a gente crê que esse projeto aí vai dar certo, Carbone. Amém, Léo. E queria começar contigo, né, que é o patriarca aqui. Como é que surgiu esse sonho no teu coração de você ser um atleta profissional? Então, Léo, eu nasci numa família, né? Eu não nasci num berço cristão, né? Mas nasci num berço atlético, né, esportista, na verdade, porque meu pai foi jogador profissional, foi treinador de futebol também. Né? Quando eu nasci, na verdade, meu pai ainda jogava futebol e foi eu nasci no ano da maior decepção que meu pai teve como atleta profissional, né, que foi ser cortado da Copa de 74. Meu pai vinha jogando, jogou no Internacional 5 anos, de 69 a 73. O teu bisavô também era atleta ou não? O tio do meu pai, né, na família, o tio do meu pai jogou no Corinthians. Em 54, 58, num timaço que o Corinthians teve. É difícil todo mundo
certo. Exatamente. Pai, filho. Foi e gerações, neto. assim, exatamente. E, então, enfim, então ele jogou 5 anos no Internato, começou no São Paulo, aí foi para o Internacional, foi pentacampeão com o Inter acabou sendo octacampeão. Meu pai saiu... Hã? Estadual. Ganhou 69 a 76, se eu não me engano, o Inter. 76. Foram 8 o octacampeonato. E meu pai saiu um ano antes do Campeonato Brasileiro, do Inter. E foi melhor jogador do ano lá. Meu pai tinha muita moral em 72 e tal, arrebentou no Campeonato Brasileiro e foi comprado pelo Botafogo. Em 73 veio para o Botafogo e tal. Depois foi emprestado para o Grêmio, voltou para o Grêmio, ficou 6 meses lá, mas enfim, estava no auge da carreira e foi convocado, né, para a Copa de 74. Fez todos os amistosos, né, jogou, foi titular em todos os amistosos. E se eu não me engano aqui, o Clodoaldo, que jogou a Copa de 70, machucado e não jogou nenhum, porque antigamente tinha muita... os clubes faziam isso também, a seleção também, excursões, né, fazia excursão para Europa ou pela África e ficava um mês fora jogando. E meu pai foi titular em todos os jogos, né? E logo que eles voltaram, 10, 15 dias depois, ia sair a convocação para a Copa de 74. E meu pai já consolando os mais novos, que iam ter 3 cortes. E nunca ninguém, nem imprensa, nem os jogadores, ninguém imaginava que ele ia ser cortado. E o Zagallo, né, cortou meu pai. Meu pai, assim, foi uma decepção, sabe? Inclusive, quando ele morreu, meu pai faleceu faz 3 anos. Teve uma cirrose assim, hepática, muito rápido. Ele separou da minha mãe, né, então não morava com a gente. Mas, enfim, ele no leito de morte, a gente, né, orando com ele, minhas irmãs chegaram, eu já cheguei um pouco depois, ele estava vivo ainda, mas as minhas irmãs orando com ele, né, se ele tinha que liberar perdão para alguém e tal. E, assim, oraram com ele e tal, né, se ele aceitava Jesus como Salvador, assim, fizeram oração. E ele... E assim, uma coisa para o Zagallo foi uma coisa que ele relutava um pouco, até hoje, de tanto que magoou ele isso, essa questão, sabe, do corte. E eu nasci, aconteceu o corte em março de 74 e eu nasci dia 17. Então, logo depois dessa situação. E como eu vivia no meio ali, né, eu ia para treinamento com ele, né, no Botafogo, né, com 3, 4, 5 anos. Muito alto. Hã? Ele jogou num nível muito alto. Meu pai sim. Então eu convivia muito com ele, né, com o esporte. E aí depende, né, Deus, graças, futebol é dom, né, não adianta. Você pode não jogar vôlei, ser horrível, né? Uma vez eu conversando com o Bernardinho até, que minha esposa, depois a gente vai falar disso, minha esposa foi jogadora de vôlei, né? Até jogou na seleção brasileira de todas as categorias de base. E assim, a gente fala sobre isso. Você pode não ser bom no vôlei, né? O Bernardinho fala que na rua, se ele vê um menino de 13, 14 anos de 1,90 m, ele chama para jogar para o clube. Não, vamos lá. Não, mas eu não vôlei, não sei nem o que é isso, não tem problema, vamos lá. E pode ser jogador de seleção, porque você aprende, é muita técnica e tal. O futebol não, o menino que não sabe jogar futebol, que não tem o dom, por mais que treine, não vai ser profissional. Né? Pode melhorar, pode, né, brincar, pelada e tal. Ou você pega alguém que tem o dom, né, lapidar e virar ser um profissional, porque muito bem fisicamente e tal. Mas sem o dom, você não vai ter. Então, assim, né, Deus me deu esse dom, obviamente, e com a convivência com meu pai, eu assim, pastor, eu nunca pensei em ser outra coisa na vida. Desde que eu me lembro, assim, de 5, 6, 7 anos de idade, eu sabia que eu queria ser jogador de futebol. Você respirava e tinha isso como objetivo. Exatamente. Então, e aí foi. E aí eu já comecei a jogar futsal no Corinthians, quando meu pai estava em São Paulo, né, encerrou a carreira lá. Aí eu fui para o Corinthians jogar futsal com 8 anos. Aí depois, né, com 9, ele foi trabalhar em Campos como treinador já. Aí ele veio para o Fluminense, que foi o segundo clube dele, ele foi campeão já como treinador. Aí a gente voltou para o Rio, que eu nasci no Rio, né? E aí depois fomos para São Paulo, tal, e voltamos para o Rio. Com 10 anos eu fui jogar no Fluminense, futsal. Aí dos 10 aos 22 eu fiquei no Fluminense. Então, quer dizer, nunca pensei em ser outra coisa, mas assim, não tinha opção. Com certeza, João, isso te influenciou de alguma forma, né? A gente está aqui com o João Carbone, uma das promessas hoje conhecido como o mais querido do Flamengo, está no Sub-20 hoje. E aí, João, como é que ficou isso no teu coração também, de você ter essa vida de atleta? Então, acho que com certeza toda criança aqui no Brasil tem esse sonho de ser jogador de futebol, e comigo não foi diferente, ainda mais vindo de um berço, né,
de atleta, meu pai, né, meu avô também, sempre me incentivando, meu pai, né, não fiquei muito presente com meu avô, mas meu pai sempre presente aí, incentivando e, né, ele viveu muito disso. E comecei jogando lá em São Ludgero, na cidade pequena, lá em Santa Catarina. Nasci aqui no Rio também, mas fui muito novo para lá, com 3 anos, né? 2008. E aí jogando por diversão, pura diversão, escola, nos campos lá da cidade. Meu pai organizava uns torneiozinhos assim para as crianças de lá. E acho que dos 6 aos 8 jogando assim, dos 5 aos 8 jogando esses campeonatos assim, lá da cidade Na mesmo. cidade, Isso. E aí com 9, em 2014, surgiu uma peneira do Grêmio, uma cidade perto lá em Gravatal, né? Uma cidade perto lá de São Ludgero. E eu fui pra lá, acho que até você falava que era sem responsabilidade nenhuma, porque a porque a peneira idade era a peneira era sub-13, 12, né, 13 3 anos. anos mais velho, eu fui sem responsabilidade nenhuma, por diversão mesmo, e pra eu saber como é uma peneira. E eu fui solto, assim, sem peso na consciência, assim, e tranquilo. Treinei com um moleque mais velho e tal, e fui bem, e aí no resultado não esperava, falando que eu passei e ia fazer uma semana de teste lá no Grêmio. E foi um choque, assim, porque eu não esperava nem um pouco isso. Você estava em qual posição? Eu era meia. Meia? É. Caramba. Fui descendo, vamos contando. Fui meia, volante, lateral, e agora tô de zagueiro. né? 9 anos. Tava assim de cara passar. É. Com 9 anos de idade, né? Foi Muito assim. novo. A gente não esperava, né? Assim, 9 anos eu falo assim que os pais, duas coisas importantes disso aí que o João está contando, para passar para os atletas e pais de atleta, que muitos deles vão assistir o podcast. Primeiro que uma coisa que os clubes grandes, né? Principalmente os clubes em geral, mas muito o clube grande, né? Observa no atleta, que às vezes os meninos acham que vão fazer um período de avaliação, que eles têm que pegar a bola e driblar 4, 5, 6, que é isso que importa. Não é isso que importa. O João, por exemplo, naquele dia, não deu drible em ninguém. Óbvio que não deu. Porque por mais que tinha meninos, e muitos meninos, né? Você pega a cidade lá é pequena, são 12 mil habitantes. Né? A cidade do lado também, por mais que eles pegaram a peneira da região, né? Tinha muito menino que não tinha a menor condição de estar num clube profissional. Mas mesmo assim, você nessa idade, principalmente, você pegar 3, 4 anos de diferença, lógico que a força você não vai conseguir driblar o menino. Eu sempre fui muito magrinho. Assim. Exatamente. O biotipo dele, né, longilíneo, então assim, não driblou ninguém. Mas foi o que eu conversei com ele, filho. Ele foi muito solto, foi realmente para se divertir. Né? Eu lembro que o cara ainda falou para mim, pô, Carmani, leva o João lá só para dar um status assim, para ter menino de qualidade, por mais que não seja a idade dele, para ele ver que aqui na região tem e tal. Eu falei, não, beleza. E ele, mas assim, sabe, a postura de virada de jogo, recebe de um lado, toca no outro, segura a bola na hora que tem que segurar, sabe, a hora que erra, isso é uma coisa importante. Eu lembro que o cara do Grêmio falou para mim, até que teve um lance que não foi nem com ele, foi num outro menino que acabou indo depois para o São Paulo, nessa hora nem foi não, mas eu lembro que ele comentou que ele deu mole num gol, sabe, um menino bom jogador, deu mole no gol lá, tomaram o gol e ele foi lá, pegou a bola no fundo do gol, cabeça sangrada, vamos lá, tal. Um menino de 11, 12 anos. Então, assim, essas coisas eles reparam, entendeu? Então, não se preocupe em querer impressionar o treinador, né? Porque seja você, e faz o que você está acostumado a fazer. Né? O futebol hoje é muito mais ainda, né? A gente vê isso no futebol que irrita um pouco a gente, não tem um drible, né? É um tal de toca para cá, toca para lá, toca pra... ninguém tenta um drible, né? Porque a hora que você dá um drible em alguém, desarma toda a defesa adversária, mas então, assim, é isso que os caras estão muito preocupados, com a tua postura, né, quando você falha. Depois a gente vai falar quando o João chegou no Flamengo também, no primeiro jogo, né, João, foi expulso no amistoso, no último lance do jogo, mas os caras aprovaram ele no mesmo dia, também por causa da postura dele, né, teve que fazer uma falta, acabou sendo expulso, e saiu tranquilo, sem problema nenhum, cabeça levantada. Então, isso realmente foi muito legal. Importante, eu acho. Uma das coisas que eu ia até perguntar, que já entrou até no assunto, que eu vou anotando aqui para não esquecer. Eu vi no surf atletas que tinham condição de chegar num circuito mundial, em disputar, em estar na elite do esporte, que não foram
não por falta de talento, todas as características que vocês falaram, Sim, mas pela pressão da família. isso é certo. Então, como vocês lidam, tanto o pai quanto o filho, para que não tenha essa pressão e não venha essa obrigação de, poxa, vem desde o meu avô, do meu tio, tal, aí eu não vou vingar? Então, como lida com isso? Como faz para trazer isso para o dia a dia, sendo filho e sendo pai, dentro desse contexto? Vocês já falaram um pouco de não ter pressão, mas o que mais assim vocês poderiam falar de conselho de experiência também para passar para o pessoal? Até porque, às vezes, o pai deposita no filho, né, Brás? Ele vai mudar a vida da nossa família. Então, isso, exatamente. Vai ganhar muito dinheiro. Então, tem aquela pressão ali que, às vezes, é um pouco forçada. E, às vezes, muitos não chegam, né? Porque os pais acabam atrapalhando. Essa pergunta que o Brás fez foi muito boa. E como é que vocês veem assim, era uma preocupação muito grande disso com o João, no sentido... porque, assim, a gente vem de uma família, graças a Deus, com uma condição financeira privilegiada. A gente não é rico, mas a gente é uma classe média, né? Então, assim, o João morava num apartamento confortável, né? A gente mora numa cidade de 12 mil habitantes, então, assim, a gente tem uma qualidade de vida muito boa, né? Nunca faltou nada para ele, de material, de alimentação. Então, e isso não é normal no meio do futebol, né? Isso são exceções. Se a gente for, né, botar no papel mesmo, a grande maioria vive uma realidade diferente, né? O futebol não é um esporte de elite, né? Como é o tênis, como é o golfe, né? Como o surf está se tornando também. Está se tornando, exatamente. Uma prancha é 3 mil hoje, Exatamente. 5 mil. Então é mais complicado, né? O próprio vôlei, você já tem famílias com uma condição financeira mais legal, tal. Enfim, então o João não passou por isso, mas ao mesmo tempo isso que é difícil, você encontrar o ponto certo, né? O equilíbrio, né? Até na nossa vida cristã o importante é o equilíbrio, né? E assim, essa pressão, Léo e o Brás, que vocês falaram, por exemplo, quando a família é carente e joga todo esse peso nas costas da criança, é complicado, né? Mas, aí vamos do outro lado, tá? Mas, ao mesmo tempo, quem teoricamente, na teoria, tá? Que aí é o trabalho que eu tive com o João. Quem, na teoria, vai querer mais? Mais sangue nos olhos, mais vontade, mais se adapta aonde, eu posso comer o que for. O menino que depende daquilo, que mora numa casa que entendeu? O alojamento é 3 vezes melhor que a casa dele, ou o alojamento que é 4 vezes pior que a casa dele, entendeu? Então, mas só que o João não tem a pressão de, cara, se eu não for profissional, a minha família vai morrer de fome, sei lá, Exato. depende de mim. Não, ele não tem essa pressão, mas, ao mesmo tempo, ele não pode relaxar porque a família não depende dele. Tá entendendo? Assim, Com certeza. né, você tem que conseguir encontrar esse equilíbrio. Cacá E o menino... é um exemplo desse, assim. Exatamente. Uma condição muito Exato, boa. então. E o menino que tem essa pressão de, minha família depende de mim, entendeu? Isso é ruim, essa pressão em cima dele. Mas, ao pode ser um mesmo combustível, tempo, né? mas é um combustível também para que ele fique em qualquer lugar, durma em qualquer lugar, não reclame de nada, coma a grama. Entendeu? Então, eu procurava deixar bem claro isso para o João Filho. Você, graças a Deus, a gente, teu pai e tua mãe, não depende de você. A gente não está preocupado em você ser atleta profissional para você ganhar dinheiro para a nossa, sabe? E não estou falando que isso é errado, né? Gente, é a vida. A gente sabe o que é o sofrimento e você poder ter um filho para te dar ter uma esperança de um filho te dar uma condição melhor lá na frente. Tudo bem, mas eu falava para ele isso, ao mesmo tempo que você não tem essa pressão, você tem que querer. Você não pode reclamar de alojamento. Você tem que ficar lá. O João, com 11 anos, foi morar fora de casa, né? Foi morar num apartamento que era menor que o quarto dele, quase. Com uma família abençoada, maravilhosa, que a gente ama de paixão, né? Que jogava, o filho dela está no Grêmio até hoje, a G. Ontem a gente falou com ele, né, João? A G, o Camargo. Então, assim, cuidaram do nosso filho, foi a segunda mãe do nosso filho, como hoje a Simone e o Marquinho fazem com ele aqui no Rio. Então, assim, mas ele quis, entendeu? Então, é difícil você conseguir, você tem que achar esse ponto de equilíbrio, de não jogar tanta pressão, entendeu? Para quem
não tem uma condição financeira e também fazer com aquele que tem uma condição um pouco melhor queira Não tanto relaxar. quanto o outro que não tem condição financeira. E não Senão vai relaxar. ficar para trás também, E para João tu, como é passou que por foi isso aí? na tua cabeça. Agora vivendo a outra ponta, né? Então, como meu pai falou, né? Ele deixou sempre bem claro que, né, a nossa família, tipo, assim, financeiramente não dependia de mim. Ele sempre me deixou, sabe, tranquilo e sempre deixou claro que é o meu sonho e eu querer, entendeu? Minha trajetória toda foi tranquila nesse quesito. Entendi. Porque o que acontece? Na vida e no esporte, a gente tem bons e maus exemplos para todas as coisas. Óbvio, óbvio. E hoje, a gente está lidando ainda de forma mais direta com o esporte, não mais apenas o futebol ou o surf, mas outros esportes também. Então, cara, eu vi uma família que um moleque era fenomenal para corrida de carro e para quem quer competir, meu irmão, tem que ter uma condição muito boa, porque o esporte é caro. Isso, Você ter o kart, ter o equipamento e tudo mais. exatamente. E o moleque era fenomenal. Só que eles moravam no Rio e tinham uma condição excelente. E eles praticamente iam todo dia para São Paulo, durante a semana, para o moleque ir lá treinar e tal, e voltar. Então, ele pegava um voo do Rio, chegava em São Paulo, aquele estresse de aeroporto que não é fácil, chegava em São Paulo, treinava e depois pegava outro voo e voltava para o Rio. Sim. Então, já mostra que é uma família que tem condição para isso. Ah, E ele não aguentou. Ele falou, pai, eu não quero mais. Então, ele tinha condição, dava para ele se tornar até um piloto de Fórmula 1, quem sabe, mas ele não aguentou a pressão que tinha dentro de casa e esse trabalho de Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, falou, não quero mais isso. sim, E eu vejo também do outro lado, um atleta, tem um caso recente, eu não vou nem falar o nome do clube, porque senão podem achar o moleque. O moleque estava jogando aqui no Rio, e aí dois empresários foram assistir o jogo de um outro menino, sim. e chegaram lá, viu esse menino jogando e acharam que era ele. Tá. Aí, quando acabou o jogo, eles foram conversar, não era. Os dois que se destacaram, um era o que eles foram olhar e o outro que se destacou mais, Mais ainda. eles confundiram. Tá. Aí eles pegaram contato e tal, não sei o quê, conseguiram uma peneira para ele em outro estado. Só que, quando conseguiram a peneira, o pai já pediu demissão. Isso. E, pô, moleque 15, 16 anos, o pai já pediu demissão. Eu tenho uma história exatamente ontem sobre isso. E o pai tá 5 anos sem trabalhar e o moleque de 15, 16 anos já tem a responsabilidade Exato. de bancar a casa inteira. E bancar a cervejinha do pai, o churrasquinho do pai. E o pai tem saúde, tem condição de trabalhar, tem conhecimento. Ele não é uma pessoa que depende do Estado para Claro. manter ele igual uma pessoa que tem necessidades físicas, psicológicas, o que for. Então, ele tem todas as condições e ele falou assim, não quero, agora é você que tem que vingar. E o moleque carrega uma pressão absurda. Sim. Então, esse moleque, para vingar, ele está com a corda no pescoço. Eu acho mais difícil. Entende? Então, é muito delicado. O moleque tem um talento, é inteligente, está dentro das condições até que vocês apresentaram. Só que essa pressão da família talvez vai fazer com que o moleque não chegue lá. Eu espero que ele chegue, mas... Mas sabe qual é o problema disso? Só falando exatamente Entendeu? sobre isso. O problema que está acontecendo hoje no futebol, e eu converso muito assim, depois a gente vai falar um pouquinho, Léo, da competição que eu organizo lá em São Ludgero, né, que é uma competição grande, quase um campeonato brasileiro, assim, vai muitos times grandes para lá, escolinhas e tal, e eu tenho muito contato com esses coordenadores da base, né? E conversava muito quando o João estava no Grêmio na época também, e né, quando ele era menor a gente tinha mais contato e tal. E uma coisa que tem acontecido no futebol hoje, que é uma coisa nova, teoricamente, porque, assim, lógico, você vai fazer um recorte, né, estatístico de 10 anos para cá, é novo, tá? 5, 10 anos para cá. Então, é novo. E isso ainda não trouxe os problemas que vão trazer lá na frente. Ainda não deu tempo para estourar, talvez, essa bomba, tá? Que hoje os clubes grandes, principalmente, estão montando equipes, e aí é a concorrência, né? Apesar de não ser oficial, né? Porque a FIFA
né, só considera base a partir dos 14 anos, que é a partir da idade que pode alojar e tal, mas obviamente que a partir dos 13, 12, 11, 10, essas equipes já têm equipes de competição, entendeu? Sim. Que aí já acontece essa cobrança. Então acaba que os meninos muito cedo, e aí eles começam a sentir essa... Você colocar uma responsabilidade dessa em cima de um menino de 16, como na minha época era que só tinha futebol de campo, você já chegava no infantil com 15, 16, 17, é uma pressão, atrapalha se você não tiver o equilíbrio, como eu falei antes, mas são meninos de 15, 16, 17 anos. Agora, uma pressão dessa, e ele sente isso, ele sabe, porque o pai teve que vir embora da cidade, isso acontece direto. Né? O pai sair da cidade, né? Aí a gente, como cristão, né, destrutura a família, o casamento, porque às vezes o pai vem e a mãe não vem, ou o contrário, vem a mãe e o pai fica. Entendeu? Numa família com criança de 10 anos, 9, que você tem o irmão. Então, aí isso potencializa mais ainda, é pior ainda, entendeu? E aí, aquilo que você falou sobre o menino do kart que largou, e isso é uma preocupação que o clube tem que ter, e eu acho que eles estão começando a ter com relação a psicólogo, né, a essas crianças menores treinar menos tempo, de repente, é o que me preocupa. Eu não sou psicólogo, não sei, é uma dúvida que eu acho que tem que ser debatido. São os meninos que estão desde 9, 10 anos competindo, né, com responsabilidade, com esse tipo de responsabilidade, daqui a pouco chegar com 18, 19 anos e não querer mais. Está saturado. Não quer mais essa pressão, não aguenta mais jogar bola, não aguenta mais treinar. Porque, se o menino está com 9 anos, 10 anos, já está nessa... Né? Criança, que tem que fazer algumas coisas de criança. Exato. Aí pula a fase, quando tiver 30, exato, 40, quer viver o que não viveu na infância. Já está com 10 anos naquilo ali, satura, né? Satura. Antigamente você começava a jogar bola com 16, tá bom, mas tudo bem. Aí com quantos anos? Com 32 anos o cara não aguentava mais jogar bola. E hoje em dia a carreira, lógico, os caras são muito mais saudáveis e tal, consegue jogar, se cuidar. Hoje bebe muito menos, antigamente o jogador fumava, bebia. Hoje, né, até pelos atletas cristãos que tem nos clubes. Se tornou mais profissional também o esporte. Né, intimida um pouco os outros. Então, hoje não é mais moda, não é mais legal beber, né, atleta fumar. Isso não é cool, né, não é legal. Né? Então, assim, teoricamente, é muito mais moda, ser cristão, né, porque, né, isso acaba inchando a igreja também, não com qualidade, né, mas com quantidade, mas tudo bem. É melhor do que a época atrás, que a gente tinha muito mais... Né, traição no meio do futebol, muito mais bebedeira, fuma e sai para a noite. Hoje não tem muito, então o jogador consegue jogar até 37, 38 anos. Quantos a gente vê aí? Imagina, começou a jogar com 9 e vai jogar até 39, sabe? Então. Não é fácil, satura. Eu acho que eu fui um exemplo também disso, nessa questão de, desde cedo, que até, né, com você, quando eu estava no Grêmio com 9, 10 anos, me levava toda semana de carro para Porto Alegre, era 4 horas de viagem, indo, voltando. A gente não... Né, ficava a semana toda lá e voltava. Como cristãos, né, a gente sabia da importância da família, né? Então, em momento algum, a gente trabalhava, eu trabalho, minha esposa trabalha, como é que a gente ia largar, né, e mudar para Porto Alegre? E a gente tem casos disso, né? Estava conversando ontem até com uma amiga nossa, não vou citar nome de clube também não, mas exatamente aconteceu isso aí que você falou. O pai e a mãe acabaram, são 2 filhos, se mudaram, baita jogadores, na base lá, desde os seus 12, 13 anos, time grande, e que tinham muita moral no clube, e que agora os pais não trabalham, empresário que investiam, o clube, né, lógico que depois de um certo ponto você pode ter uma ajuda de custo, né, depois dos 14 ali, então, enfim, conseguiam se manter tranquilamente, às vezes com o empresário, com tudo. Né, o menino com 16 já assina contrato profissional, aí tudo certo. Só que agora, na hora que estourou a idade, o mais velho está sem clube, não renovou com o clube lá, né, e o mais novo também está numa situação de talvez, de não renovar e tal, e os pais sem trabalhar um tempo e tal. Então, realmente, é complicado, isso vai ter que ser debatido. Tem que ser debatido. Então, isso é até uma questão que a gente está lidando, porque o que acontece? O Léo... Na pandemia, ele recebeu a missão de começar o Ministério de Atletas na nossa igreja, na sede, na Barra. E aí ele começou com um desafio, porque a realidade da sede eram, sua grande maioria dos atletas profissionais, já carreira formada, ou perto de aposentar, ou acabar de estourar, enfim.
Sim. tem todas as realidades de um atleta profissional, né? Nos 4 clubes grandes do Rio e tudo mais. E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho lá em Vargem, é uma realidade completamente diferente. Então, a gente está trabalhando com a família do moleque de 9 anos, 11 anos, 12 anos, 15 anos, Isso. que veio de outro estado, Exato. e aí mudou toda a vida para cá, com a esperança da Ah, vocês estão, então, com criança- esse, né, com esse contato também. criança e o adolescente é ter um futuro de acordo com o que ele sonha e também não ter esse peso. E aí a gente também, conversando muito, a gente fala, cara, a gente precisa entender os contextos para até entender o que o Senhor nos direcionou para ministério. Porque o que você está vivenciando na Barra é completamente o que eu estou vivenciando aqui. Mas a gente fica trocando figurinha toda hora. Então, eu vou fazer uma visita, ele vai fazer uma visita, ele me chama, e a gente vê isso. O foco que a gente tem tentado trabalhar muito na base é porque quando você tem uma formação, como você falou, de família, de princípios, de valores, você garante alguns resultados futuros que a outra base não vai te dar. Exatamente. E ela não fala. Exatamente. Então, quando você vem de uma geração que o exemplo, eu não vou citar nome para não arrumar ideia, né? Ah. Mas o exemplo é um cara que dorme com todo mundo, bebe o que quer e fuma o que quer, e esse cara é o cara cool, o cara legal, não fala o que ele sofre nos bastidores. Sim. Porque a mulher não aguenta mais tomar galha. É. Os filhos quase não veem o pai porque o pai só está na gandaia. Isso. Né? Aí a mulher não tem mais um marido, o marido não tem mais uma esposa e não tem mais aquela referência paterna, e aí a criança já não tem mais respeito, Exato. e aí ele começa a entrar em algumas crises, começa a sofrer as consequências das Uma escolhas. bola de neve, exatamente. Aí aquilo vai se tornando uma bola É. de neve. Aí tem caso até, isso quem é do Rio sabe, de jogador do profissional, que a mulher veio de outro país, com família, com tudo, chegou aqui, o cara traiu a mulher, ela falou, se você não rescindir com o clube, eu vou voltar para casa. Sim. A gente leu sobre isso bastante, claro. E aí o cara saiu, arrumou um problema com a torcida achando que ele não queria mais jogar, mas ele tinha arrumado um problema na família. A família, Então a gente até já vai ensinando para o moleque, ó, você tem 2 caminhos. Você tem que saber o resultado dos 2, porque é você que vai viver. Mas a gente está fazendo a nossa parte, de te ensinar o caminho que você deve andar e você fazer essa escolha. Aí no profissional ele já está formado. Mas aí o Léo chega, ele tem testemunha até para isso, de chegar, a família está destruída, o moleque que tem tudo pensando em suicídio, ele fala, gente, que vocês precisam do evangelho. Né? Exato. E a família, através deles, outras famílias serem transformadas, a igreja ser implantada, enfim. Então, a gente está lidando bastante com isso diretamente e é muito complexo, porque quando você é só torcedor, você não tem noção do mundo de bastidores que é. Exato. Quanto Exatamente. envolve. Eu achei interessante até que você falou, eu vou parar de falar, que senão eu viro o podcast. Não, mas é legal. O que você falou em relação à competição, o que você organiza e tudo mais. E o seguinte, olha o TDAH, foi embora. Foi embora. Eu também tenho isso. Né? Cara, tava na linha de raciocínio certinha do que eu ia falar, esqueci, Esqueceu. irmão. Cara, então vamos. depois eu lembro. Tá bom, Vai depois lá, lembro, Léo, vai. toca aí que daqui a pouco eu vou Não, lembrar. mas o que a gente está falando aqui, porque quando você para pensar na família, realmente é a base, né? Claro. E às vezes teu filho de 11 anos está num clube grande, aí no Flamengo, no Fluminense, no Grêmio, no Inter, e às vezes o pai já acha que o garoto é profissional. Então Sim. ele cobra o moleque no nível, não, você é profissional, você vai vingar. E às vezes o moleque mesmo não aguenta a pressão, então a gente lida muito com isso. Às vezes o problema não é nem o atleta, às vezes é o pai, que Exato. acaba estragando o atleta e às vezes destruindo uma carreira. Poderia ser uma carreira de sucesso. Exatamente. Mas eu creio que Deus vai dar graça e a gente vai continuar seguindo. É importante vocês estarem nesse trabalho aí fazendo. É importante estruturar essas crianças aí. Perguntar para você, João, hoje você está na base, né, de um grande clube, considerado aí talvez o maior do Brasil, e você, quando para pensar no atleta de base, assim, quais as dificuldades que o atleta de base enfrenta, que você precisa superar todos os dias para um dia chegar no nível mais alto que é o profissional? Eu acho que tanto o atleta de base como o atleta profissional em si, né, tem que ter esse cuidado com, né, todo atleta fala, sono, alimentação, e saber abrir mão de muitas coisas também, entendeu? Porque isso é
acho que primordial para um atleta de alto nível é abrir mão e saber dizer não para muitas coisas. A gente que está nesse caminho com Deus, a gente sabe, tem as tentações, ainda mais no mundo do futebol, tem muitas, de chamar para festa, essas coisas assim, que não levam... Exato. E até eu sou um exemplo disso, que quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu nasci num berço cristão, mas eu sempre fui meio morno, sabe? E quando eu cheguei aqui no Flamengo foi quando eu comecei a sabe, ficar firme com Deus. E no primeiro ano, né, os moleques da minha categoria sempre gostavam de sair, essas coisas assim, e me chamavam. Eu sempre falei não, mas continuavam me chamando. Mas conforme os nãos que eu ia dizendo, eles, né, pararam. E o meu exemplo também, acho que como postura dentro do clube, a minha pessoa, eles, né, pararam de me chamar e perceber isso. Então, acho que o atleta de base tem que ter muito essa percepção de abrir mão das coisas. E é isso, alimentação, sono, descanso. Você tá no primeiro ano do 20, né? Isso. Mas no 17 você foi por um bom tempo capitão. Foi. Cara, o capitão normalmente é o líder, é o que tem a postura. Eu queria te perguntar assim, qual que é, às vezes as pessoas tá assistindo aqui pra a gente aqui, que às vezes não entende o contexto do futebol, qual que é o papel do capitão do time? Eu acho que assim, o papel do capitão é ser um líder, né? Muitas vezes o capitão não é minto. O capitão é um líder dentro de campo, mas fora também, entendeu? Acho que ele tem que ser aquele cara que vai bater no peito quando dá algum problema, ele, sabe, bater no peito e assumir a responsabilidade, tanto dentro de campo quanto fora de campo também, tá ali sempre dando exemplo. Sendo exemplo, né? Dentro de campo e fora de campo também. E o que tu faz para fazer alguma coisa para você aperfeiçoar a tua liderança? Se tornar um líder melhor, um capitão melhor, uma referência? Às vezes aconselhar alguém ali, dar um toque que você tá vendo. Então, acho que isso aí vem da pessoa também, entendeu? Acho que eu sou um cara, assim, que me importo muito com o que está acontecendo ao meu redor, entendeu? Se eu vejo uma coisa que não tá legal ali, eu vou e falo. Eu acho que isso é o principal, entendeu? Acho que a liderança é muito nata, né? Assim, vem da criação e da personalidade, né? Do jogador. Eu acho, a Elô era a capitã, a mãe, né? Minha esposa, um beijo para Elô. A base da nossa família lá também, né? O equilíbrio, uma bênção, uma mulher sábia. E, né, um beijo para o Bernardo também, nosso futuro goleiro, que já está, tu vê, o Bernardo tem 8 anos, já tem proposta para ir para time. Aí eu já falei, calma, gente, deixa ele tá aprendendo a sair das fraldas agora. E assim, a Elô sempre foi capitã dos times que ela jogou, né? E a Elô era chamada de velha, né? A mãe, e sempre foi muito responsável. E o João, por mais que ele fisicamente pareça, lá em casa assim, né? Ele fisicamente é muito parecido comigo, mas a personalidade dele é muito com a da Elô. E o Bernardo, que é a cara da Elô, tem a personalidade já mais comigo, né? Então, por mais que o João seja um pouco mais tímido, tal, assim, mas ele é muito responsável, sabe? Velho, entre aspas, assim, nessa questão de não gostar de coisa errada, sabe? De ter esse senso de justiça mais apurado. Idade, assim, exatamente. Então, mais isso maduro, né? Eu fico muito feliz, assim, eu recebi muito elogio da galera do Flamengo, assim, sabe? De coordenação, né? Da comissão técnica, assim, o pessoal que convive com ele, né? Da postura dele, né, de como ele é com os funcionários, sabe, a educação, o cuidado com o próximo. Então, isso tudo, né, pastor e o Braz e o Léo, faz com que, né, a soma dessas características acaba fazendo com que, né, a comissão técnica ou os próprios atletas acabam te colocando como líder, né, como capitão da equipe, né, na nossa determinada situação. Muito com os atletas, né, quando a gente faz reuniões assim, né, e normalmente quando você chega num nível assim mais alto aqui no Brasil, num grande clube, às vezes esse cara ganha um salário de 300, de 500, 700 mil reais, e aí tem um cara lá no clube que tá varrendo o chão, às vezes ele ganha um salário mínimo. Exato. E aí no futebol, quando a gente fala dos termos, né, o perninha, que é um atleta marrento, Sim. não cumprimenta ninguém, Sim. se acha soberbo, orgulhoso, e eu sempre tento trazer esses valores para que eles possam enxergar, porque o evangelho também é isso, né? O
Evangelho é uma aproximação a Deus e uma aproximação ao próximo. E Jesus falou assim, você tem que amar o teu próximo Como a ti assim mesmo. mesmo? Então, quando você entende esse amor, que você é amado, Amém. irmão, é uma consequência Isso, da vida em Deus você amar Com o certeza. próximo. é natural. Você enxergar a pessoa que te serve ali o alimento com valor. É E às vezes natural, até é isso aí. no sentido de honrar, cara. Sim. Falei, cara, você pagar um curso de inglês para um filho Exato. que mora na favela, Exato. você pode mudar a vida de uma família. Então eu falo assim, irmão, para de olhar só para o umbigo de vocês. Começa a olhar para o outro. Exatamente, Ouvir o Léo. grito do outro, o que o outro está precisando. Irmão, você não vai levar nada dessa terra. Exato. Isso é uma realidade. Você tem milhão na tua conta, cara. Você pode fazer muito. Você pode criar projetos que você vai impactar uma geração. Não, e outro, né, A gente Léo? trabalha muito com isso, né, Braz? Tentar trazer esses valores para os nossos atletas. E uma coisa tem a ver também com relação a isso, uma coisa boba, tá? Eu vou ter que dar o exemplo do Flamengo, não vou citar o nome Sim. do que eu não concordo, né, para não criar polêmica, mas vou elogiar quem tem que ser elogiado. Teve um amigo, vizinho meu lá de São Ludgero, que veio para o Rio, né, fazer turismo, flamenguista, e vieram no jogo, tal, não lembro. Agora, há pouco tempo, um mês atrás, acho que foi contra o... Não sei se foi Não lembro quanto é que Atlético, talvez, não sei. E ele, a esposa, grávida, e um filhinho de 6 anos, um alemãozinho, joga bola também e tal. Enfim. E, logicamente, que o menino tinha um ídolo aqui no Flamengo e tal, né? E aí, assim, não estou julgando, eu estou dando um exemplo de atitudes, como atitudes fazem diferença, tá? Eu não sei, lógico, pelo amor de Deus, talvez naquele dia Tava num dia a ruim. pessoa estava num dia ruim ou estava super atrasada, tudo bem, tá? Mas vamos lá, eu estou dando um exemplo de atitudes para que sirva para o João, ele sabe disso, para que sirva para quem está nos Não assistindo, generalizando. quem chegar lá um dia, né? Quem chegar um dia de ser ídolo de alguém, a questão do impacto que essa galera tem na geração, principalmente que está vindo ali, né? Isso é fato. Então, assim, eu falo para o pessoal lá de São Ludgero, cidadezinha pequena, né? Eu falo, gente, vocês querem ir para o Rio fazer turismo, vocês que são flamenguistas, ou quem é tricolor, ou quem é vascaíno, eu acho o seguinte, vocês têm que ir para a porta do Ninho, tu é flamenguista? Pô, vai lá na porta do Ninho, cara, os caras passam de carro ali toda hora, bate foto com os caras, né? São ídolos de vocês e tal. Pô, isso é um ponto turístico, vocês irem lá. Ah, não pode entrar? Não pode entrar, mas vocês vão... Eu vejo lá, não fica... Entendeu? Todo dia tem 3 ali, 4, não é? Tem 100 pessoas, o jogador não acho que tiver 100 pessoas lá, o cara não vai parar para atender todo mundo, não dá. Mas nunca é assim. Tem sempre... Eu sei porque às vezes eu levava o João, ficava ali na portaria, esperando, e ficava lendo e tal, e via. 2, 3, e os caras, a grande maioria, para, dá atenção e tal. Isso faz uma diferença. E eu vou te falar assim, que assim, esses talvez 2 ou 3 que não pararam, que eu acho que aí faz a diferença, e eu vou contar, eu já vi parando também, às vezes, entendeu? Então não estou falando que é mau caráter, não Sim. não quer. Não, tudo bem. Mas Às já vezes me cria falaram. cria uma imagem. Mas já me falaram também que geralmente, na maioria das vezes, não para. Mas enfim, aí tava lá um dia chuvoso, né? Você tava lá Isso. com eles, garoando, assim, uma garoa forte, uma mulher grávida, entendeu? O menininho, só tava eles, 3, sabe? O Pedro, maior atenção, parou, foi lá, só faltou descer do carro. Graças a Deus, já estava preocupado que eu já ia ligar para ele. Seu miserável! Entendeu? E, de repente, um outro, talvez, jogador que era ídolo do menino, que o menino, né, menininho de 6 anos, acelerou, nem aí, entendeu? O que o menino me fala? Lógico, tomara que não jogue mais. Pedro agora é meu ídolo, Pedro, entendeu? Então, assim, você muda a visão do menino e numa atitude, às vezes, entendeu? Entendo que pode ter sido, mas eu estou falando, vendo que uma atitude num dia que de repente estava atrasado, mas assim, perder quando um tu também, quando você convive, que você vê realmente Exato. 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 Você tá na frente da televisão, tem muito atleta que é assim. O É. cara passa uma visão ali de bonzinho, Exato. de bom moço, de ídolo, de referência e tal, mas tem atitudes quando não tem ali câmera, que quando não tem exatamente, ninguém, o cara é um perna danado. E tem Aí- o contrário também. Tem um Exato. Isso acontece, que você acha que o cara é perna, né? E no bastidor é um cara 100%. O Carbone, O Zico é um cara que é absurdo, de gente boa, né? O Zico é um Cara, o uma Zico, o que umidade, tem de uma história desse simplicidade, cara. O Braz estava comigo numa situação, não vou nem falar o clube, e um cara falando pra gente assim, cara, tem jogador aí que o cara,
ele tem essa imagem de bom moço, não sei o que, eu já vi ele fazer criança chorar, irmão. Ah, é. E passar, irmão, Tá nem aí. tá nem aí. É só deixar claro aqui que às vezes você está falando de ídolo, aí todo mundo fala, ah, é o Gabigol. ou é... Não. Tá? É Pode ser alguém do qualquer um, Flamengo lá, qualquer sim, um. sim, tá. Foi numa situação que a gente conviveu, Até né? porque ali no Flamengo, a quantidade de medalhão que tem, medalhão, não, o que mais tem ali é ídolo, Não né? é porque o Ninguém menino, fica pensando quem é fulano sim, e não, tal, não, mas não. esse rapaz falou com a gente, falou, já vi e tal. É, né? E na mídia aí o cara é tido como um bom moço, o cara é ídolo e tal. E assim, já vi várias crianças chorarem. É, você tem que estar atento a isso, cara. Então, Você cria agora, uma a gente expectativa tem na outros criança. exemplos também de atletas que a gente caminha. O Pedro, o Gabriel Peck, o Jair, Sim. que a gente convive. Irmão, de frequentar a casa, de sair com os caras pra jantar. Simplicidade e o Nunca vi carinho, o cara exato. negar uma foto. O Braz tá aqui, ó. Não é puxando saco nada não, irmão. Claro. O cara vai lá e atende e fala assim, irmão, é um sonho também. Fala, pô, Léo, um dia eu quis viver isso. Então, cara, quando a pessoa quer... Olha. Tem situações que às vezes a pessoa é inconveniente, né, cara? Então, exato. O Muitos. cara tá comendo, o cara vem e dá É, um pau. Muitos. Mas mesmo assim, né, Léo? Mas mesmo assim, nessa hora, você, não, você tem que ter amor para falar com a pessoa. Meu amado, me dá 5 minutinhos, 10 minutinhos, deixa eu acabar de... Ou tá uma criança, deixa o tio terminar de comer aqui, o tio já vai te atender, ele vai te dar um abraço. Sabe? E não... E a pessoa às vezes que... você atende a pessoa com uma má vontade, que é pior também, não E adianta. a pessoa que pediu ali pra tirar uma foto, alguma coisa, vai entender e, vai se, num momento dele ali que tava comendo, tirou uma foto, alguma coisa, pediu pra esperar na tranquilidade. Ó, Faz muita diferença teu também. pai já deve ter passado, mas você vai passar por isso. Eu fico dando risada. Porque quando para, quem for, atleta, artista, o que for, ele está acostumado a ver direto a pessoa da TV, do celular, da internet, do que for. Então ele acha que é íntimo, É verdade. porque ele está vendo ali. É. Aham. Aí a pessoa passa, ele, ô Léo, Léo. E fica olhando, o Léo nunca viu a pessoa. O cara nunca te viu, Exato, né? E aí tu fica, e aí? Ah, o Mário, E agora? o falecido Tem que tomar cuidado com os... Né? Não, tem uma história legal. Tranquilo, mano. O E aí? falecido Mário Sérgio que faleceu no acidente da Chape, né? Jogou com meu pai no Botafogo. E o Mário Sérgio, craque, e cheio de história para contar, que lá era debochado, né? Fazia tanta besteira lá, e uma personalidade fortíssima também, né? E o Mário fazia, isso eles cansaram de ver, porque às vezes o cara tá com a namorada, ou com a esposa, ou com a noiva no restaurante, e vê o jogador famoso, por exemplo, o ator, e quer fazer uma média com a senhora, né? Com a madame. Aí, não. Ou já viu, ele já pediu autógrafo alguma vez. Não, fulano eu conheço, porque o cara não vai destratar, né? Mas o Mário Sérgio, filho, não queria saber, não. Tipo assim, o cara chegava querendo tirar onda, tipo, fazer isso aqui. Fala, Mário, beleza, meu irmão? E aí, tudo bom? Aí ele, que isso, rapaz? Te conheço de onde? Já acabava com a alegria do cara. Entendeu? Pô, vai quer mentir, toma aí, ó. Não. Mário Sérgio não tinha jeito. Eu lembrei aqui o que eu tinha Tá. pra falar naquela hora. Você falou que organiza os campeonatos e tal. Ah. Aí, olha o que aconteceu lá na igreja. Tem um menino que ele é da base do Flamengo. Ele é criança, tem seus 9, 10 anos. E ele veio de uma cidade, essa família veio de Não é uma base cidade... ainda, né? Vamos contar 9, 10 anos, É, vamos falar que é a escola do Flamengo. Né? Esse time Aí- é base, é só 14, vai. eles vieram do interior, uma cidadezinha, de uma cidade bem pequena em Minas. Sim. E aí ele falou o seguinte, o pai me contando isso, ele falou assim, Braz, o meu filho, por ele ter passado na peneira, o futebol ele traz um impacto tão grande que a vida financeira dele mudou. Porque, como é uma cidade pequena, a escolinha ficou conhecida como a escolinha Que o fulano tá. Exato. que o Que fulano revelou o fulano. que revelou o fulano pro De Flamengo. 10 anos. Isso. E é uma criança, nem vingou ainda de profissional de Verdade, salário. verdade. Ele apenas está para lá. Como é uma criança, tudo pode acontecer. Que se for o sonho dele, que ele consiga realizar o nome de Jesus. Agora, se ele decide fazer outra coisa, Exato. mas Muito o novo. cara que estava ali, não sabia o que fazer, meu irmão, hoje está entrando 20, 30 mil pro cara. É verdade. Porque o pessoal tem uma esperança de que agora vai dar certo. É. Né? Então, tem O a João galera passa que um pouco leva por isso, pra talvez, isso. Não sei se você sentiu diferença ou não, pode falar um pouco sobre isso.
que como a gente mora lá numa cidade de 12 mil habitantes, é muito pequena, né? Então todo mundo se conhece e tal. E ele no Flamengo, o Flamengo realmente a marca Flamengo realmente é absurda, né? Conhecido na cidade. A gente vê na competição quando o Flamengo vai. Então, assim, o ano passado foi o primeiro ano que eles foram. É um absurdo o que a marca faz, né, na competição. Apesar de ter um monte de time grande, né, eles também são uma marca muito forte. E aí, eu não sei, o João, né, jogou no Grêmio há muito tempo. E é o que está em alta hoje também. Mas de não era a mesma investimento. coisa que... Quando chegou a notícia dele ter ido pro Cassino com o Flamengo. E aí, foi uma vez, né, porque acabou que tem 1 ano e meio que ele não vai lá, que acabou tendo a lesão, né, mas assim... A questão em 2022 você foi em janeiro, né? Sentiu, né, a diferença assim do tratamento das pessoas? Eu acho que tem. Não tanto porque, né, tinha chegado há 1 ano, né, no Flamengo, mas agora, assim, que eu acho que, joguei jogos televisionados e tal, assim, tô no TV, sub-20, capitão, capitão e tal, acho que tem essa mudança, assim, de No tratamento. Insta, eu sinto bastante isso lá, assim, tanto nas sabe? redes sociais, eu acho que também no pessoal também. Pessoal, Acho que tem isso. Pô, o menino, o pai me contando, falando, pastor, tu já pararam todo mundo para tirar foto com ele na cidade. É verdade. E Então, acredito, porque é bem... O futebol, ele tem uma força absurda. E Imagina uma criança de 10, 11 anos percebendo tudo isso, porque criança é muito inteligente, né, cara? Então, dentro de casa, né, por isso que a gente tem que ser exemplo, né? A gente, pai, né, sacerdote do lar, então, assim, Sim. a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos, porque eles pegam tudo, reparam tudo, né? Então, imagina, eles sentem isso, essa pressão toda que a gente está falando também não é fácil. Até essa questão do assédio, estavam falando aí, me acendeu uma luz aqui. Normalmente o atleta, quando ele vai crescendo, e base, profissional e tal, muita gente começa a se aproximar para tentar tirar alguma coisa, né? Normal. E muitas das vezes o atleta acaba Acontece. se fechando, né? Sim. Às vezes é o tio da tua mãe que nunca foi te ver. Aparece. Exato, Tem exatamente. que dar uma casa. É. Então, assim, o que eu vejo, o Carbone, João, é que o cara às vezes acaba se isolando porque ele se vê como algo, tipo assim, um produto que as pessoas querem usufruir. E o cara se fecha para, às vezes, também as pessoas que querem se aproximar, mas com o coração bom, sabe? Eu no começo senti muita dificuldade, porque eu sei que tem muitos líderes que tentam se aproximar, vou entregar uma profecia, vou entregar uma palavra, só vai fazer gol se eu orar. Então, às vezes, o cara com a intenção errada tenta gerar uma dependência no atleta dele. Sim. Uhum. Então, como é que você falou da tua cidade agora, você foi lá, já teve um tratamento diferente, como lidar com isso, João, você também, Carbone, e também como discernir as pessoas que querem se aproximar para o teu bem, cara, quer agregar na tua vida, quer ser um amigo, alguém... Quer falar primeiro? Pode falar. Não é fácil. Eu acho que é uma coisa que você passa é natural de acontecer, né? Porque as pessoas não têm esse discernimento e o fato do dinheiro, né? De saber que a pessoa está ganhando dinheiro de repente, né? E a fama acaba fazendo com que o ser humano queira, né? Se aproximar, né? De você, tal, para ter vantagens ou né? Enfim. E não é fácil, mas eu acho que assim, né, ainda mais nós como cristão, a gente tem que estar, sabe, sempre orando, pedindo para Deus nos dar discernimento e sabedoria, né, para que o Espírito Santo venha nos mostrar, né, quem são essas pessoas que estão ali para se aproveitar de uma situação. Lógico que tem algumas situações que são muito claras, né, e você consegue... né, eu tenho falado muito com a minha esposa sobre isso, né, a gente congrega na aba Church lá de Criciúma, da pastora Viviane Martinello, esteve aqui, né, uma bênção do pastor Telmo, e a pastora... Bênção demais. Eles são bênção demais. A cunhada faz todos os cursos dela. Casa de Isabel, e a casa de Jetro, que é o pastor Telmo que dá. E assim, a gente tem falado muito sobre isso, né, os nossos pastores, com relação a mesa, né, que o Senhor vai tirar pessoas da tua mesa também que tem que ser tiradas, né, e da tua convivência, e a gente tem que agradecer por isso. Às vezes vai parecer estranho, mas essa pessoa Deus está tirando, né, e às vezes o Senhor faz da maneira que, às vezes não sempre, né, Ele faz da maneira que Ele quer fazer, né, então às vezes para tirar alguém da tua vida, da tua convivência, né, às vezes tem que ser, né, às vezes Deus fala, a gente não escuta, Ele tem que gritar. Né? Então a gente eu acho assim, o João, eu peço para que, né, por ele, né, a gente já teve uma situação
não precisa colocar aqui, mas assim, disso, sabe, de laço, né, e que a gente orou muito sobre isso, e hoje a gente vê realmente a mão de Deus naquela situação, e graças a Deus teve um livramento, e hoje a gente está muito feliz, assim, né, com o que o João vem vivendo, né, tanto espiritualmente, como, né, do coração, afetivamente, do coração dele também, a gente está muito feliz, então, assim, mas é isso, eu acho que você tem que estar em oração para que o Senhor, o Espírito Santo venha te dar discernimento para você também se aproximar, que o Senhor traga pessoas que vão agregar, né, e pessoas que têm que ser afastadas. Isso aí mesmo. É isso aí. Assinou embaixo? Gostou? Assino. É isso? A gente visitou Pai falou, uma, é lei, né? a gente visitou uma família e, e é até engraçado, porque o moleque foi fazer uma peneira, não foi não. Ele foi fazer uma peneira, ele não tinha feito contrato nem nada, ele estava indo. A família começou a mandar mensagem, ei, tá precisando do quê? Começou a fazer pix, Já? pagar lanche no iFood, lembra? Ele falando. Peneira. Aí, contando. Ele foi fazer uma peneira, ele falou, pô, nunca pergunta como é que eu tô, Nunca procurar, não né? me procura nem nada, aí já começa a fazer um Ele foi pixzinho. pro estado fazer. Fez porque quer. Caraca, mano. Ah, é difícil, é difícil. E aí porque fala assim, pô, já vingou. É, Aí você vê a malícia. Assim, eu parto do seguinte princípio. O pastor Josué falou algo para o Léo que é muito real. Você não vai pedir nada. Você vai oferecer algo que eles não têm. é. E a partir do momento que eu faço com que o atleta gere uma dependência em mim, que assim, convenhamos, não é difícil. Pô, a pessoa tem um cargo pastoral, uma função pastoral, Influência. ela tem influência. Manipular, você tem como. O pastor Telmo fala muito sobre isso. Exatamente. Aí quiser a manipular pessoa uma não tem situação, ele conhecimento, eu posso Pastor, manipular. sim, claro. Então, assim, para gerar na pessoa uma dependência é muito fácil. A igreja Agora, de vocês é uma bênção também, é para claro. mim, não vale a pena. Por quê? Porque eu vou querer falar o que eu preciso falar e eu não vou poder, porque eu gerei uma dependência. Sim, Então, exatamente. eu vou ver o cara indo para o poço, para o abismo, aí eu vou ficar com receio de corrigir. É claro, exatamente. Agora, se ele não tem Você dependência fica nenhuma num em lugar mim, muito perigoso, eu exatamente. ensinei que é dependência no Sim, Senhor, exato. se eu vejo que ele está errado, eu vou poder falar. E se ele ficar chateado comigo, amém. Porque eu Amém. fiz a minha parte. É isso aí, O Senhor vai me cobrar. exatamente. Entendeu? De eu ver o cara, pô, eu uso um exemplo que é básico, não chega a ser o extremo, mas que eu posso falar de um atleta que eu passei as férias junto com ele, com a família dele, e eu falei, irmão, e aí, não vai acabar as férias não? Porque tu tá aqui, Natal, Réveillon, lanche, é maneiro, mas dia 10 você vai se apresentar, É. você não é Apresentar titular. como? Exatamente. Que recado você quer dar? É. Então, se eu gerasse uma dependência, eu falar, ê, festa, vamos ficar Vamos lá, aqui. vamos continuar, exatamente. E quando eu tenho um compromisso, eu falo, poxa, te agradeço o convite, mas eu não vou poder Amém, estar. amém. Eu não Isso aí, tenho vai. receio. Sim. Se outro cara fala, poxa, me convidou, mas o e agora? verdadeiro O que eu faço? irmão é aquele que você vai lá e cobra, né? E tem liberdade para E poder... você ter tranquilidade de poder falar não exatamente. para a pessoa. Mesmo que seja um convite que tu queria muito ir. Exato. É, exatamente. Entendeu? Eu Então, abri mão de muitas coisas. É. Saber tem, dizer não. tem atleta aí que me falaram, eu não vou falar o nome do cara até para não arrumar uma polêmica, mas, irmão, o cara era fenomenal. Hoje nenhum clube quer o cara. Sim, Aí ninguém entende, fala, pô, como que o cara, meu irmão? é. Como é que tá nessa situação? Caraca, o cara ganhou isso, Largado, ganhou né? aquilo e tal, hoje ninguém quer o cara. Aí me falaram, nos bastidores, que tinha uma pessoa, não sei se ainda tá, que era uma pessoa que ficava entregando palavra. Será que essa pessoa ficava entregando a palavra da parte do Senhor ou do coração? Porque se ele manipula, Claro, Uhum. exato. entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com essas idolatrias, né, pastor? Então, assim, tem muita gente que... A Vivi fala muito isso, né? O que ela tem atingido de mulheres, assim, né? Os convites que ela tem recebido, né? E, enfim, o caso de Isabel mesmo. Então, assim, e ela tem falado, orado muito sobre isso, dobrado o joelho, porque, assim, não é sobre ela, né? Não é ela, não, né? Nossos pastores não salvam ninguém, entendeu? Não são pecadores como nós, né? Tem os seus muros baixos, né? Então, assim, Reto de precisam vida. da misericórdia de Deus todos os dias. Então, assim, às vezes você cria uma dependência e uma idolatria, né, no teu pastor, na tua pastora, que
sabe, te afasta de um relacionamento com o Senhor, entendeu? E aí, realmente, aí você pega pastores, às vezes, que querem, né, que podem e que acabam te manipulando e fica uma relação realmente perigosa, sem dúvida nenhuma. Já que falou de alcance, queria aproveitar e perguntar também o quanto que vocês creem que hoje as redes sociais podem fazer diferença no clube, na vida do atleta, para bem, para mal, E aí é pro João. como usa. Rede social. Então, acho que a rede social, hoje em dia, está muito importante, né? A mídia. Tanto que a gente estava conversando antes que, né, sobre a mídia, ela tanto pode vir para o bem quanto para o mal, quanto as críticas, de você, às vezes, sair de um jogo. Não é um jogo que vai te condenar, muitas vezes. Sempre não vai ser um jogo que vai mudar a tua história ou tua carreira. E você vai, abre o celular e, né, pessoa te ameaçando ou falando muito mal de você, que pode, né, afetar o seu sentimento e, entendeu? Te deixar muito mal. Aceitar aquilo, né? Isso, exato. E a gente, com Deus no coração, a gente tem que, sabe, descansar e ouvir as vozes certas, sabe? Que é a voz de Deus. Para mim, a parte mais difícil para o esporte, na minha experiência que eu tive do esporte, não era treino, não era abrir mão das coisas, não era me dedicar. A parte, para mim, mais difícil era entender que, naquele momento, eu era um produto. Sim. Então, que tipo de produto eu quero ser? Hoje eu já tenho outra, óbvio, com a idade também, para quem é inteligente, sabedoria vem, né? E eu já tenho outra cabeça, então eu vejo, poxa, eu poderia lidar de outra forma e até melhorar os meus contratos, estender, porque eu não tinha o conhecimento e ninguém que me ajudasse a ter esse conhecimento na época para poder vender melhor esse produto. Então, hoje, o teu Instagram é mais de um produto, não é mais um Instagram pessoal. Né? O que o Carbone é como atleta? É aquele produto ali. Enquanto aquele produto estiver em alta, estiver na prateleira, as pessoas estiverem consumindo, mais gente vai querer anunciar naquele produto. Aí é empresa, Sim. propaganda, período de Copa, de não sei o quê, e por aí vai. Então, assim, na minha época, poxa, eu saía em página de revista de surf, era 15, 10, 20 mil reais um anúncio em uma página, quem dirá numa página dupla. Quando eu saía uma foto numa página dupla de uma manobra, era uma propaganda de graça para a empresa. Então, se eu saísse em 2 no ano, era muito mais do que eu recebia. Mas também assim, hoje... Aí eu não tinha nem consciência para renegociar ou algo do tipo, entendeu? Mas é que, assim, aí a gente vai entrar num debate, eu entendo o que você está falando, o problema é que a gente vive num mundo hoje que a gente está vivendo, é complicado, porque assim, eu vejo cada situação, aí a gente vai entrar em conversa de política, mas enfim, porque assim, hoje em dia é complicado, você pode ser um baita de um atleta, tá? Um exemplo como atleta, um ótimo produto, e se você, como cristão, se posiciona contra algumas situações, a galera do barulho, Sim. né? Que é a minoria. Que é a minoria, Mas arrebenta a minoria contigo. com alto-falante, né? Te transforma num péssimo produto. Sim. Sim. E é isso que a gente vive hoje, né? E o que a gente vai fazer? A gente vê, vamos levar para o vôlei, para a gente nem dar muito exemplo do futebol, né? Que eu tenho amigos próximos meus que foram, vocês conhecem, que na minha opinião foi muito prejudicado pelo posicionamento dele, não só político, como posicionamento, né, como cristão, né, dos seus valores, e a imprensa, alguns membros da imprensa, acaba pegando no pé, entendeu? Então, assim... Os atletas acabam se omitindo Exato. porque tem medo de ser cancelado. Entendeu? Então, assim... Exato. E aí... Você tem que ser um posicionam, produto... Né? É complicado. Você é um produto, mas você tem que estar preocupado em não colocar o que você pensa realmente, porque senão você deixa de ser esse produto, por mais que você seja um baita de um atleta, né? Uma postura como atleta dentro de campo, fora de campo e tal, mas se você não pensa como a minoria barulhenta, você acaba se prejudicando como produto. Então, por isso que eu me preocupo muito com o João, eu como empresário, nesse caso, tá? Como aí nesse lado de empresário, me preocupo muito com ele com relação a
eu tô meio assim, sabe? Eu sei que, né, a gente vive num mundo digital, as redes sociais são importantes, mas assim, eu vejo cada coisa também que me chateia muito, e já sou das antigas também, então assim, tenho uma dificuldade ainda com o Instagram, com o Twitter, com essas coisas, e acho que ele tem que se preocupar realmente com o corpo, sabe, com a postura dele como atleta, né, se alimentar bem, dormir bem, e oro muito, sinceramente, que ele... O testemunho dele possa fazer diferença. Exatamente. E junto com isso, pastor, que eu acho muito importante, que é o primeiro ministério que o Senhor nos deu, o primeiro jardim que ele nos deu para cuidar, que é a família. Então, assim, eu acho que ele casar com uma pessoa, com uma mulher de Deus, né, que o Senhor prepare realmente para ele uma varoa, uma mulher sábia, né, que vai edificar o lar dele, eu acho que isso é muito importante, né, porque não adianta ele ser um baita de um profissional e ter e estar casado com uma esposa Que é o que acontece com 95% dos atletas. que a gente vê hoje. muito isso, né? Eu estava falando com ele, tem muito atleta que você vê, ó, isso assim, da gente, tá? Da gente carne mesmo, assim, tá? De às vezes julgar, tá? Que a gente tem esse pecado, às vezes a gente acaba julgando pela imagem, não sei o quê, mas também assim, meu pastor fala muito sobre isso, a questão não é o pecado julgar, é fato, tem fatos que a gente está olhando ali. E aí tem muitos casos de atletas ou de pessoas famosas que você olha a foto da esposa, por exemplo, sinceramente, não te dá, automaticamente não vem na tua cabeça, isso aí, não, né? Por exemplo... Como se veste. Às vezes... por exemplo, e às vezes você vê a foto, como se veste, um vídeo de uma mulher, você fala assim, ó, vê se não aconteceu contigo. E meu pastor fala, se aconteceu, levanta a mão. Automaticamente você não fala assim, ó, pô, essa menina tá com esse cara deve ser a primeira namorada, tá com ele desde o começo. E não tem nada a ver com beleza, não tem nada disso não, é a questão da postura, entendeu? E também não estou falando de, a gente como cristão, estou falando assim, é só que eu quero que meu filho se case com uma menina cristã, né, que conheça a palavra, que caminhe junto com ele nos caminhos do Senhor. Mas assim, eu estou falando, mesmo assim a gente vê às vezes mulheres que não são cristãs, né, que têm postura, né, que tem na maneira de falar, na maneira de agir. Então assim, e é automático, quando é aquela coisa vulgar, né, o interesse que a gente vê muito nesse meio, você é automático, na cara promover. você vê, cara. Não, e assim, dá aquela impressão não dá aquela impressão de, essa família, né, não é aquela coisa gostosa, só na imagem que você vê. Aí tu vai falar, tá julgando, mas assim, é pela imagem que se passa. Então eu acho assim, família muito importante. Oro, peço para o Senhor realmente colocar uma pessoa, né, de Deus, né, e que case cedo, né, que eu acho que Melhor coisa. O cristão tem que casar cedo, né, para poder, né, estar junto ali com família, com filho, com esposa, para diminuir esses muros baixos que a gente tem como carne. Já separou. Galera aí do Tchau. Beijo para Nina, beijo para Nina. Amém. Ó, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, compartilha aí. Só para não... Quantas horas de podcast? Vai ser 4 horas. Deixa eu Agora a ver gente aí, vai né? entrar só na conversão Entramos e nem na- termina. Só para não... Tá muito boa a resenha, hein? A ideia, quando eu trouxe a questão do produto, era o seguinte. Uma vez eu perguntei para um atleta assim, você quer fazer história ou quer fazer dinheiro? Boa pergunta. Aí ele falou, quero fazer história. Eu falei, então o preço que você quer pagar para fazer história é completamente diferente do preço que você quer pagar para fazer dinheiro. Isso aí. Então, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, aí quando a gente fala de gente estourada assim, o cara não vai nem se dar o trabalho de querer pesquisar, processar, nem nada do tipo. Mas o Cristiano Ronaldo, ele fez história e ele pagou um preço que muitos atletas hoje não pagam em nenhum esporte. De chegar 2 horas antes, sair 2 horas depois, investir milhões em equipamento em casas de reposição e tal, para jogar o nível que ele joga na idade que ele está. Então ele pagou um preço para fazer história. E o produto o Cristiano Ronaldo vende. Sim. Tanto é que, Coca-Cola para lá, bota água aqui. A ações da Coca-Cola caiu absurdamente. Exatamente. E eu não me recordo, pode ter, mas eu não me recordo Entendi. dele fazer nenhum posicionamento político. Sim, tá. Sim. Messi, mais Introvertido. introvertido ainda do que o CR7, do que o Cristiano.
você não vê aí, por exemplo, você falou, da esposa dele fazer programa para Netflix, que No caso. já fez. Fez. Não vê fazer programa no Netflix nem nada, é a famíliazinha ali, tem até uma foto que viralizou do aniversário do filho dele, que era um bolinho, Isso. uns balões e A acabou. simplicidade, né, cara? E Já. a gente se A gente endividando como- pra fazer uma festa marcada de É. Então, assim, ele vende por si só. Sim. O futebol dele Claro. que ele carrega. Claro. Então, assim, o cara quer fazer dinheiro, ele vai entrar em tudo que é assunto polêmico. Vai debater, vai apanhar, porque ele sabe que se ele não gerar uma polêmica, ele não volta para a mídia. Porque o que ele vende é a polêmica. Tá. O cara que faz história, o que ele vende é ele como atleta. Número, resultado, a diferença que ele faz no clube e tal. Então, são preços diferentes. E aí o que vai para a mídia vai para a Sim, mídia sim. mais. Agora, eu acho que todo atleta ele deve pensar qual dos dois ele quer ser. Ele quer fazer dinheiro ou ele quer fazer história. E ele precisa de uma assessoria que venha... Dá para fazer os dois? Mas eu acho assim, se vamos deixar um conselho, Brás, escolha fazer história que automaticamente Exato, você vai fazer concordo. dinheiro. Consequência, o Concordo, dinheiro eu acho é a consequência. Plenamente, É isso aí. concordo plenamente. Porque assim, até o que a gente orienta. Porque eu não sei se você escolher fazer dinheiro, se você consegue exato. fazer história. Acho que automaticamente você- a sua história, o É, dinheiro é a consequência exatamente. disso. Porque quando você escolhe fazer dinheiro, o dinheiro é a qualquer custo. Isso, exato. Mas quando você quer fazer história, É a conse- você vem automaticamente. vai pagar outro preço. Outro por preço. isso. E aí uma coisa Você vem. não precisa passar por cima de ninguém. Exato. É isso aí. Você vai se dedicar, vai É trabalhar importante. quando ninguém está vendo. Importante Então, passar. independente das pessoas estarem olhando ou não, o Isso. resultado vindo ou não, você está fazendo. É isso aí, Brás. A ideia é essa. Meus amigos, caminhando um pouquinho para o fim aí, Sim. por causa do horário de vocês. A gente está muito feliz de estar aqui. Não tem horário não, tu pode ficar Vocês- liberado. Depois você Não. corta se você quiser. Se quiser falar. Mas, deixa eu falar, Fala. no sentido, quando você teve o encontro com Deus lá, Rodrigo, como é que foi lá no É. Japão? A minha Jogou conversão, no Japão, vou né? tentar resumir, falei pro Depois o João, o Léo vai me perguntar sobre a minha conversão, vou tentar resumir. Não, assim, a minha avó orava por mim, sempre tem alguém orando por você, né, intercedendo. E minha avó, que foi a primeira a se converter, minha avó era da congregação cristã, e ela se converteu num problema que eu tive quando eu era criança. Que até agora, assim, para minha avó se converter com o problema que eu tive é porque era grave. Né? Nunca me explicaram muito bem essa história, se era do meu olho, eu não sei, falaram que era uma inflamação no olho lá. Eu sei que eu tinha um cabeção do caramba, os caras brincavam muito comigo, eu falava cabeça. E agora, gordo do jeito que eu tô, fico com a cabecinha desse tamanho, né? Pequenininho. Foi ridículo. Mas, enfim, mas a minha avó se converteu, né? E eu imagino o tempo, né? Minha avó intercedendo, orando, e eu como jovem, né? Não nasci num lar cristão, minha mãe e meu pai não eram, né, cristãos. Adolescente normal, saía para beber, né, e dou exemplo isso para o João, então, assim, que sirva como exemplo também. Eu, como atleta, fiz muita coisa errada na questão, né, nunca fumei, usei droga, nada disso, mas saía mesmo para balada e bebia, né, e poderia ter rendido muito mais se eu não tivesse feito. Então, que sirva de exemplo para ele também, né. Então, você escolhe o exemplo que você quer em casa, né? Não quero ser igual ao meu pai ou quero ser igual ao meu pai, né? Nos dois lados. Se você tem um pai que é exemplo, eu quero ser igual ao meu pai, que é um exemplo. Se você tem um pai que não foi exemplo numa determinada área, né? Porque eu fui exemplo para eles, espero, né? Que em várias áreas, mas nessa, como atleta, eu falei. E ele, contei isso para ele, falei para ele, não, então não quero ser com você nessa área, né? Se você está me contando que isso não foi bom para a tua carreira, já passamos, você passa pelo atoleiro, né, você avisa, né, nós como servo de Deus temos que avisar nossos irmãos para não atolar no mesmo local. E aí, a semente do Evangelho foi plantada no meu coração através da vida da minha avó, obviamente, ela pregava para a gente, falava de Jesus, vivia realmente o Evangelho do Senhor, né, independente das palavras, né, nas atitudes dela que eu via na minha avó. Mas, né, vivia uma vida, aquela história que muito adolescente fala, vou esperar, deixa eu aproveitar, né, como se a gente achasse, como se a gente primeiro soubesse o dia da manhã, né, quando é que o Senhor vai nos levar. Então, assim, deixa eu aproveitar um pouco mais a vida, né, deixa mais falar disso mais para frente. Mas quando, né, o Senhor te pega, de jeito não tem como escapar. E quando eu fui para o Japão,
que foi Deus que preparou a minha ida para o Japão, como Deus prepara tudo, né? Eu estava no Fluminense e acabei, eu era promessa no Fluminense, sempre fui capitão na base e tal, aí machuquei o joelho, né? Rompi o ligamento novo e acabei subindo para o profissional e tal, e fiquei um tempo meio que, nunca tive sequência no Fluminense, joguei 3 jogos, 4, aí parei de ir para o banco e tal, e em 96, eu já estava, em 95 eu acabei operando o joelho, e aí fiquei o ano inteiro praticamente parado, mas já tinha jogado no profissional, e quando eu voltei em janeiro de 96, né, joguei 1 ou 2 jogos do Carioca, tal, mas estava largado no Fluminense. E aí teve uma excursão para o Cazaquistão, né? E o filho, isso é difícil eu resumir. E o filho do Zico, vocês devem conhecer, o Júnior, jogava na base do Fluminense. E nessa excursão para o Cazaquistão, eles levaram alguns jogadores do profissional que estavam lá, né, largado assim, e alguns completaram com alguns meninos da base. E como o Júnior estava lá, e pelo nome do Zico também, o Júnior foi nessa excursão. E eu arrebentei na excursão, fui muito bem lá nos jogos lá. Aí eu falei, pô, agora eu vou voltar, os caras vão me dar moral, vou voltar a jogar e tal. Não resolveu nada. E aí eu fiquei tão revoltado com aquilo, eu falei, não vão me dar chance nunca aqui. E o Zico sempre quis me levar para o Japão, porque eu jogava numa escolinha dele, que ele tinha uma nova geração, que era dos filhos dele, ali do Thiago, do Júnior e do Bruno, aí com os amigos e tal. E eu jogava, e lógico, era um time de amigos, né? De filhos, jogava só final de semana, assim, uma brincadeira. E eu treinava todo dia, jogava a base do Fluminense, então eu tinha mais que obrigação de fazer a diferença lá, né? Então eu fazia 3, 4 gols por jogo, né? Porque você jogava contra pessoas também que não tinham. Eu era meio atacante. Comecei como atacante, depois joguei de meia também. Que zagueiro, hein? Comecei de meia. Também, cresceu demais. E aí eu saí do Bosque da Barra um dia que a gente foi treinar e fui lá, e você vê como é que é o Espírito Santo já trabalhando, né? Alguma coisa, né? Que na época era alguma coisa, hoje a gente tem o entendimento que era o Espírito Santo, né? Que às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo tem que falar audivelmente com você, mas aquele sentimento do estou sentindo que tem que fazer isso é o Espírito Santo, em coisas simples, né? E aí alguma coisa falou para mim assim, vai lá falar com o Zico. Aí isso era 11h30 da manhã, né? Quase o horário do almoço. O Zico nem ia ter nem falar, mas eu vou lá no CFZ, vou ligar para ele, vou falar com alguém. E fui lá, chego na sala, todo mundo já me conhecia lá, não, o Zico está lá em cima, vai lá. Aí, quando eu bato na porta, ele está desligando o telefone. Tá bom, então, vamos ver. Tá, eu vou ver e depois te falo. Desligou o telefone. Eu falei, e aí, Carmano, o que foi? Eu falei, pô, Galo, me ajuda aí, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar no Fluminense, os caras não vão me dar oportunidade. Pô, o Júnior viajou comigo mês passado, ele viu, arrebentei lá, né, na excursão, cara, eu estou bem. Mas eu não fui falar nada de Japão. Fui falar para ele me arrumar alguma coisa. Eu falei, pô, arruma alguma coisa para mim aí no Guarani, que eu sei que o Júnior torce pro Guarani, você deve ter alguma ligação lá, Ponte Preta, Náutico, algum time, cara, me ajuda, eu não tenho empresário e tal. Aí ele, pô, tu quer ir pro Kashima? E o Kashima, na época, era o início do futebol japonês, Eu falei, tá maluco? Lógico que eu quero. Aí, tô desligando agora aqui que eu queria levar o Preto, lembra do Preto Casagrande? Eu queria levar o Preto Casagrande para ser o quarto estrangeiro e tal, o Vasco tá dificultando, não sei o quê. Será que você consegue, o Fluminense te libera tal para ir por empréstimo? Eu falei, pá. Bom, resumindo, fui pro Kashima, joguei, até no aspirante eu fiz uns 5 gols no aspirante, mas no profissional joguei 3 jogos lá e voltei, né? Eles podiam me comprar, mas eu não fui bem, então serviu para ficar lá 4, 5 meses para conhecer o Jorginho, né? E aí o Jorginho eu choro quando eu falo dele, né? Porque é muito especial, assim, cara. E ele me recebeu como filho lá, sabe? Começou a me evangelizar lá, e eu falo que a gente tinha uma célula lá na casa dele lá e todo mundo já era crente. E toda a célula tinha apelo no final. Eu falava, Jorge, pô, aí eu convivia com ele, todo dia eu ia pro treino com ele, eu falava, pô, para de fazer apelo, tu tá fazendo apelo para mim só. Eu já te falei, eu não vou aceitar Jesus para te agradar, não. Eu quero ter uma experiência, quero encontrar a pérola, não tem? Eu falava para ele, não tem na Bíblia lá, negócio de encontrar a pérola de grande valor? Eu quero encontrar e quero estar apaixonado, que não é uma decisão de brincadeira. Não quero, o Jorginho, pô, tá me cuidando aqui, né, tudo que ele está fazendo por mim aqui, ele vai ficar feliz. Lógico que eu sei, mas não quero isso, esquece. Tanto que eu fiquei lá esse tempo, né, a gente criou uma amizade, né, ele foi... Toda a célula ele fazia o apelo? Toda a célula, o apelo. Eu falava, para quem quer esse apelo? Quase que eu falava já no meio do Senhor, se tem alguém que quer aceitar Jesus, eu falei, não quero, Jorge, vamos pular essa parte, ainda não é a hora. Aí eu conheci a Simone, né, que hoje o João mora lá na casa dele, que cuidava dos filhos dele, uma bênção também, o João mora com eles, então o Senhor já estava preparando até isso lá, né, e o Marquinho, que é o sobrinho do Jorginho, são casados,
enfim, a gente fez uma amizade muito grande. Aí depois, 5 anos depois, né, eu voltei da China e estava no Brasil, o Jorginho voltou, veio jogar no Vasco. Foi pra China depois jogar? Ah, não, eu fui jogar, depois do Japão, eu fui para a Polônia, para a Coreia e para a China ainda. Aí na Polônia eu fui muito bem, fui ídolo lá e tal. O único lugar que eu arrebentei mesmo assim foi na Polônia. Aí na China, na Coreia, joguei também. Aí voltei, aí o Jorginho voltou. E aí comecei a ir na célula na casa dele aqui no Rio, comecei na IP, na Presbiteriana da Barra, que passou com o Antônio Carlos, né? E aí eu fiquei frequentando a igreja e as células e convivendo com o Jorge durante 1 ano, né? Assim, e firme. Ele não me deixava muito, foi essa época que ele nem me deixava a gente ir muito para casa para estar com meus amigos, para beber, nada, eu ficava com ele direto. Eu morava em Ipanema, ele morava na Barra. E aí, não, careca, fica aí, dorme aí, pô, fica aí e tal, e velou e tal. Então a gente ficava direto com ele, né, evangelizando com testemunho, né? E eu achava o Jorge, assim, a visão que eu tinha dele, de longe, um pouco antes, né? Um atleta de Cristo, jogador cristão. Ah, mas o Jorginho é santo, cara, não, né? Sabe quando você acha que o cara é santo? Ah, não tem provação, não tem defeito, o cara já tá com asa. Aí é fácil. Fácil. E aí, quando eu comecei a conviver com ele, que eu via tudo que ele passava, primeiro, que ele era de carne e osso como eu, que ele tinha as mesmas lutas que eu tinha, e assim, e o que ele já passou na vida, e como ele passava, que é isso que a gente faz a diferença, né? A maneira com que a gente passa nas lutas e com os problemas que a gente tem, né? A paz que o Senhor nos dá, como a gente trata o próximo no momento, né? Então, isso tudo eu via na vida dele, eu falei, pô, quero esse Deus dele para mim, né? Realmente eu vejo que faz a diferença. Enfim, e num encontro de casais da igreja, né, da igreja presbiteriana, eu tive uma experiência com o Senhor assim, no final do encontro, que Deus, né, no momento de oração, Deus mostrou um filme, era um filme assim, com todos os livramentos, basicamente assim, sabe, os livramentos que ele fez na minha vida desde criança, de 4, 5 anos, quando eu caí num rio, numa lagoa, na Praça Nossa Senhora da Paz lá, até, sabe, às vezes que eu cheguei em casa, né, que quando você bebe, você chega em casa, que, não sei se vocês já beberam, Léo, mas talvez não, mas assim, você chega, sabe aquele papo que você escuta? Ah, não sei nem como eu cheguei em casa, não lembro nem o caminho que eu fiz, né? Então, assim, os livramentos de acidente, de briga, de confusão, assim, sabe, quando Deus falava comigo, e ali eu aceitei Jesus, então foi uma, né, para tentar resumir, mas assim, aí foi maravilhoso, assim, essa experiência. Foi assim que eu me converti em 2002. E hoje a gente está com um grupo de convívio lá, né, para honra e glória do Senhor lá em casa, abrimos a nossa casa e estamos liderando um grupo lá da nossa igreja. E você, João, como é que tu decidiu ficar firme com Deus? Então, eu nasci num lar cristão, né? Sempre agradecer aos meus pais também por sempre estar mostrando o caminho certo. Mas eu sempre fui assim um cristão, sabe, morno. E isso, né, não adianta. Um cristão você tem que estar ali na presença o tempo todo. E assim, eu acho que a minha vinda pro Flamengo foi Deus agindo mesmo, assim, porque... É isso que eu testemunho também, foi verdade. Deus. Né, quando eu saí do Grêmio com 14, em 2019, e aí depois logo veio a pandemia, né? E aí meu pai, tem vários amigos aí no futebol, ele arrumou para mim o Fluminense. E tava quase certo, assim, a minha ida era... Eu só não ia ficar se eu, assim, fosse muito mal mesmo, assim. Quebrasse literalmente. E aí passei a pandemia toda treinando, lá em Santa Catarina, né? E aí foi janeiro de 2021, fui pro Rio e fiquei, né, era sub-15 na época ainda, sub-16. 3 meses. Isso, fiquei 3 meses lá, no Fluminense, comecei a fazer academia com um grupo. E, pensei, tô dentro, Psicólogo, entendeu? Psicólogo, todo o apoio deles lá, eles que estavam com os jogadores do grupo, estavam comigo também, eu estava totalmente incluído lá. Na minha cabeça, tô certo aqui, só estão esperando alguma coisa para chamar para assinar, né? E aí depois de um amistoso, o coordenador lá me... No dia do meu aniversário, 17 de março. Chamou para conversar. De 20? Falou que... Hã? De 2020? De 2021. Chamou para conversar e falando que eu não fiquei. Na hora, assim, foi um choque, né? Porque... Esse dia foi triste, cara. Esse foi dia bravo. a gente ficou Você muito... fez o teste como lateral, né? Então, isso aí foi importante. Rapidinho, o João ficou... Ele, quando saiu do Grêmio, quase com 15 anos, entrando no sub-15, né? Ele estava com... O João demorou para maturar. Né? A gente sabia que a gente fez o negócio
o exame do punho lá, a gente sabia que ele ia ter entre 1,87, a minha esposa jogou vôlei e tal, eu também não sou baixo, que ele teria entre 1,87 e 1,90. Né, ele está com 1,88. Então, assim, mas ele demorou muito para maturar. Então, no Grêmio, eu sei, porque quando ele saiu, a gente, né, fez um... Falei, agora vamos fazer academia, né, enquanto não vai para o Fluminense e tal. E aí a gente fez todas as medidas, tal, ele estava com 1,72. Isso em janeiro, em dezembro... 2019, isso. Janeiro de 2020, antes da pandemia. Quando ele foi para o Fluminense, em janeiro de 2021, um ano depois, 1,85. ele estava com 1,85, 1,86. Então, ele cresceu 13, 14 centímetros no ano. E no ano de pandemia. Então, assim, não foi que ele foi, sabe? Ele foi tipo, treinando... totalmente... vou treinando, vou divisor crescendo, de águas, já é assim. duro, né? Porque você crescer 15 centímetros, você já percebe. Mas é como se ele tivesse, na pandemia, em casa, praticamente, é como se ele tivesse dormido com uma altura, acordou com outra. No futebol foi isso. Ele parou de treinar com uma altura e voltou no Fluminense para treinar com 13 centímetros a mais. De lateral, que era a posição que eles estavam querendo lá. Só que ele chegou de lateral, mas ele chegou com 86. Que não era... né? Nunca tinha jogado assim. Aí Deus é de tão zagueiro, bom no que caso. num treino lá, acabaram, precisou de um zagueiro lá, viu que ele era alto lá, o treinador lá botou ele de zagueiro. Do Fluminense Do mesmo? Fluminense, né? Aí ele me ligou. Eu gostei, gostei pra Falou, pai, caralho, zagueiro. negócio de lateral não, esquece. Não sou mais lateral não, zagueiro que Pô, mole. zagueiro, sou canhoto, sou bom, pô. Uma teta ali, pega ali de trás, Sou só técnico, jogando e tal. Não, e assim, pegando... Uma teta é a gíria do só boleirão, abrindo né? um parênteses aqui, nós vai voltar Gíria pra- do carbonão, velho. Tipo assim, porque tem uma galera que, não, eu quero ser atacante, eu quero ser o principal, o goleador. No começo eu o pensava meia, assim também. criador. Cara, como é que foi pra você sair de meia, lateral e zagueiro? Então, quando eu era muito novo, eu pensava dessa forma também. Pô, quem pensa ser zagueiro, ser um goleiro, ser defensor que não... Né, o negócio é fazer gol, ser driblar e tal. Eu sempre... Só o Juan que sempre quis ser zagueiro. E, pô, né, no Grêmio eu joguei 2 anos de meia, se não me engano, né? Isso. 1 ano de Um meia. ano, né? Você era o meia de criação? Eu joguei, não, muito, na verdade, muito pouco de meia, né? No É. Grêmio acho que eu joguei meses de meia mesmo. Mais de lateral. E depois ainda joguei de volante um pouco, mas joguei muito mais de lateral do que de meio volante no Grêmio, né? E essa transição minha de lateral para zagueiro foi, tipo assim, pô, parecia que o meu primeiro treino, parecia que eu jogava... Um pouquinho mais Hã? diagonal aqui. Fica melhor. Vai. Aí. Parecia que eu já jogava muito tempo naquela posição, entendeu? Então foi uma transição muito tranquila para mim, não foi uma posição muito que eu sofri para aprender e sofri para pegar o jeito ali, entendeu? E a questão do teu testemunho, então assim, o Flamengo, então foi isso. Aí quando ele saiu do Grêmio, né, do Fluminense, a gente ficou muito triste e tal, e assim, aí eu falei com o Jorginho tinha contato com o Juan e tal, falei, vê alguma coisa pro Juan. E assim, sabe quando o Espírito Santo fala contigo ali? Procura o Jorginho para ver no Flamengo. Aí o Jorge ligou pro Juan e tal, falou se tinha como... E eu falei, e outra coisa que o Espírito Santo falou para mim, você vê como é que é, gente. O Fluminense, quando o João veio pro Fluminense, por mais que ele tenha vindo quase certo, mas ele ia ter que fazer um período de experiência, tá? Porque não era certo. E eu, né, às vezes assim, a gente como, né, lá na minha cidade, por exemplo, não falava que ele estava fazendo o teste, sabe? Então, sabe, faltou um pouquinho de humildade também, assim, você saiu do Grêmio, agora, não, tá lá, tá tudo certo, daqui a pouco assina, já tá. Mas eu sabia que no fundo, então assim, o Espírito Santo falou muito claro comigo, ele vai fazer teste no Flamengo. Tá? E Flamengo? você não se... E falou assim, eu estava, né, sabe quando você fica, né, agoniado, porque eu tinha passado por 2 experiências, né, que para um atleta não é legal, a gente pensa muito no filho, na cabeça, tal dele, como é que ele está. E aí o Senhor falou comigo assim, não põe a tua mão, né, porque, lógico, eu tenho bastante contato, a gente conhece, então assim, o Senhor deixou claro para mim que era ele que ia fazer, não era através de contato meu, ou de ligação, nem para ele eu falava nada, entendeu? Nossa, faz que isso ou faz importante. aquilo. O Senhor deixou muito claro para mim que a gente ia dar testemunho do milagre, porque assim, foi um milagre pela questão assim, uma posição que ele nunca jogou praticamente, jogou pouco de zagueiro, quase nada, né? Treinou no Fluminense ali, no Grêmio acho que jogou um jogo. E teve que se adaptar. Em 20 dias que ele ficou treinando comigo lá no Rio, lá em São Ludgero, quando ele voltou do Fluminense, eu peguei ele 3 semanas e fiz uns trabalhos de bola alçada, de zagueiro mesmo com ele lá, e pô, chega no Flamengo, né, com a base que tem, com a estrutura que tem, em 2 semanas, sabe, fica
assina contrato e Deus me deu uma paz, assim, eu falei para minha esposa, amor, ele vai ficar. Deus está me dando uma paz, assim, mas não é para eu botar minha mão. Deixa ele fazer e o João fazer a parte dele. Então, assim, né, foi... Não sei se tu chega a te falar na hora, fala pra vocês, mas quando eu saí do Fluminense, quando me deram a notícia e você falou do Flamengo, que ia falar com o Jorginho e tal, eu não queria ir pro Flamengo. Não sei porquê, mas eu queria ir pra casa e, sabe, Sim. ficar em casa um bom tempo. Aí meu pai, porque eu já tava no Rio, né? E aí o que eles queriam, meu pai queria e tal, era eu ficar já aqui no Rio direto, já pra ir aproveitar fazer que teste ele no tá aqui. Flamengo. Mas eu queria ir pra casa de qualquer jeito e ficar em casa, entendeu? Não sei, jogar lá perto de casa, já tava longe dos meus pais e tal. E aí que eu vejo que foi a mão de Deus mesmo, que até um dos testemunhos foi que quando eu tava saindo lá de... Não só a parte também de treino, né? Foi importante você ter ido. Exato. Porque a gente pôde treinar 3 semanas lá. Se ele tivesse ficado direto aqui, não ia ter esse período também de treinamento lá, de adaptação. E no aeroporto, né? Exatamente, no aeroporto, saindo lá de Santa Catarina aqui pro Rio. Já embarquei tudo e eles, né, meus pais e o meu irmão, ficaram numa área lá que dava pra ver o avião, né, decolando e tal. Eu dentro do avião já e meu pai me mandou uma foto de uma... Na hora que o avião tava decolando, uma borboleta das cores do Flamengo, assim, vermelha, preta e branca. A gente pega, Isso né, pra gente... Às Tem vezes... um amigo meu que tava falando sobre isso. Às vezes, Profético. Às vezes pra a outra gente pessoa não é nada, mas... fala com a gente através de alguma coisa, né? Então, assim, e naquela hora que eu vi aquilo ali, sabe quando Deus te deu mais paz ainda que ele ia ficar, né? Tipo assim, eu tô com ele, fica Para em paz. qualquer outra pessoa é Exato. coincidência. Exato, ou exato. Sim, exato. Para quem tem um relacionamento com o Espírito, É. entende o que é, o que não é. Exatamente. E, assim, acho que o momento que eu mais fiquei firme, né, que comecei a ir frequentemente na igreja, foi aqui no Rio, até agradecer, né, ao Marquinho, a Nininha, também a mãe do Samuel, que eles estavam sempre pegando no meu pé para ir na igreja e tal, e sempre fui indo. E aí foi no começo de 2022, né, bem no comecinho mesmo, que num culto de domingo aqui, que o pastor fez o apelo, fiz a oração, e logo depois já te procurei para batizar, né? Foi 1º de maio meu batismo, foi uma bênção. E aí passou o ano firme e tal, mas eu acho que o momento que eu mais me apeguei, sabe, e senti a presença mesmo de Deus, foi logo depois que eu me machuquei, sabe? Que acho que, pode falar, né, o Torino lá. Que acho que pode falar. Pode. Porque logo, acho que 3 dias antes eu tava vivendo uma fase muito boa, capitão, jogando direto. Eu tava nesse jogo, cara, que se machucou. Do Vasco. Contra o Nossa, Vasco. Jogo, lance, assim, É. bobo assim, né, cara? E 3 dias antes, eu acho, de eu me machucar. 3 dias? Pouco tempo antes de eu me machucar, eu tinha chegado numa situação lá pra fora, pra Itália. E não era pra acontecer. Entendeu? Acho que foi Deus agindo mesmo. Esse tempo que eu tive me recuperando aqui foi o momento que Deus me apresentou amizades, sabe, saudáveis, Verdade. que fizeram cada vez mais me aproximar de Deus. Conheci a Nina, né, minha namorada, um beijo pra ela também. E eu acho que são essas coisas que as pessoas vêm de fora, não entendem, mas só entende quem vive, sabe? Na pele o que é. E foi isso aí, firmão, Amém. A gente está muito feliz. presença. Gente, olha isso. Léo, pra mim tá ótimo. A gente conversou tudo que eu tinha anotado aqui. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, também queria abrir um espaço aí para vocês deixarem alguma mensagem para a galera aí que está assistindo a gente. A importância da família, a importância você ter um sonho e se preparar para viver esse sonho, né? E principalmente, cara, ter Deus ali do lado, que Verdade. é o mais importante, né? Fala aí, João. Eu termino. Essa aqui? Só pra olhar pra essa aqui? A sua câmera. Então, só escutar sempre os pais de vocês, que eles, muitas vezes até eu, né, o meu pai fala e tem coisa que eu mais escuto os pais de vocês e Deus em primeiro lugar, que com ele as coisas ficam muito mais leves, entendeu? E mandar um beijo pra minha mãe, meu irmão, pra Nina, que tá assistindo, minha namorada. Amo vocês. Eu só queria honrar algumas pessoas também antes, assim, né? Mandar um grande beijo pro Marquinho e pra Nininha, né? Que acolheram nosso pequeno aqui desse tamanho, que acolheram o João como filho, né? Não é fácil. Esse pequeno. E não é fácil você, né? Abrir a porta da tua casa para alguém durante tanto tempo, assim, é uma responsabilidade, né? E a gente ama muito vocês. Muito obrigado por tudo que você tem feito pelo João. Vocês têm feito, né? O Samuca também, um beijão.
e tá junto lá com o João, tá fazendo parte dessa família, né? E também queria, né, dizer um beijo para minha esposa, lógico, né, para a Elô. Jamais esquecer. Poxa. E pro B, a Elô tem sido uma bênção na nossa família também, sabe? Tem se fortalecido cada dia mais com o Senhor, com uma intimidade tremenda. Tem feito um trabalho maravilhoso com as mulheres lá da nossa cidade. E Deus tem usado ela bastante, assim, né? Até na terça-feira passada aqui teve com as Déboras aqui, com o Ministério de Déboras aqui da igreja, né, trazendo uma palavra, né, até com a Simone, a mãe da Nina, e são bênçãos o trabalho que vocês fazem aqui também na atitude. E para vocês aí, principalmente para os jovens, né, que estão nos assistindo aí, né, que vocês se firmem com Jesus, né, que vocês caminhem, tenham intimidade com o Senhor, sabe? Eu acho que o vazio que vocês podem estar sentindo aí, só Ele pode, né, suprir. Não é dinheiro que vai fazer vocês, né, preencherem o vazio que vocês vão sentir, né? Muitas vezes a gente volta para casa numa Ferrari, num carro importado, né, cheio de mulher, que eu já vi testemunho de muitos amigos meus passando por isso, e chega em casa com um vazio tremendo e passa a noite em claro chorando, sabe? Porque esse vazio de dinheiro nenhum pode suprir, pode comprar, né? Então, uma vida de intimidade com o Senhor realmente não tem coisa igual, né? Você saber que é filho, que é amado, sabe? Que tem um sentido para a tua vida, de onde você veio, para onde você vai. Eu acho que isso é maravilhoso, sabe? E invistam na família de vocês, sabe? Não se preocupem, né, só com beleza exterior também. Acho que vocês, né, encontre uma mulher realmente que vai edificar o lar de vocês, que vai ser mãe, né, que vai ser uma companheira, que vai estar do teu lado, né, nos momentos difíceis que vão passar. Isso vai vir para todo mundo, né? Vocês como profissional, na carreira, a vida particular, então, né, vocês vão passar por desertos, por momentos difíceis. Isso vem para todo mundo, né? E profissionalmente também vocês vão passar por momentos difíceis na carreira, né? Todos passaram, vão passar. Então vocês precisam ter alguém do lado de vocês realmente que vão fazer a diferença nessa hora, né? Caminhando com vocês juntamente com o Senhor, né? Então, e quando casarem, né? Quando tiverem, isso eu falo para o João, né? Saibam que vocês estão montando a família de vocês, né? Um nó de 3 pontos junto com o Senhor, e, né, deixa realmente o pai e a mãe, vivam a vida de vocês, né? E vocês, atletas, homens, sejam sacerdotes do lar de vocês, sejam homens, sabe? A gente conversa com a nossa pastora lá, com o nosso pastor, então, eles têm muitas reclamações disso por parte das mulheres. Eu estou falando para os atletas homens aqui, né, que sejam homens realmente, dê segurança para a esposa de vocês, decidam, cuidem, protejam a família de vocês, né, sejam sacerdotes realmente do lar, interceda pela família de vocês, tá? Que o Senhor tem grandes coisas, né, para fazer com cada um de vocês, tá? E, né, na parte esportiva, se dediquem, se cuidem, se alimentem bem, durmam, descansem, que, né, tem que matar um leão por dia nessa profissão aí, né? Lógico que o recado serve não só para atletas, né, mas nessa parte especificamente para você que é atleta, tá? E parabenizar, muito feliz pela vida do João, sabe, pelo que ele tem vivido com o Senhor, de intimidade, de busca, sabe? Tem passado um período realmente aqui, né, com vocês aqui na Atitude, né, sobre a liderança do pastor Valando. Léo, você também, né, uma bênção aí, muito importante, né, espiritualmente, né, nessa liderança, né, com ele. Então, a gente fica muito feliz de tudo que vocês têm feito, né, cobrindo ele de oração e também, né, aconselhando nos momentos que ele mais precisa. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês têm feito com essa juventude aí. E dizer, né, que o pai se orgulha muito de você, né? Parabéns pelo exemplo que você tem sido, né, como atleta e como homem. Os elogios que a gente recebe de você nos enche de orgulho, tá? Te amo muito. Também.
Mais um Chorescast, galera. Agradecer aí ao Rodrigo, ao João, família Carbone. O Braz, depois a gente sempre termina com oração, o Braz vai finalizar também. Mas a gente ora muito para que tudo aquilo que você tem sonhado em Deus possa se realizar de acordo com a vontade dele. Amém. Você possa ser um atleta de alto nível, ganhar Champions, Copa do Mundo, Amém. um cara muito rico e ser um cara para abençoar muito o reino de Deus, muitas Amém. vidas. Isso aí, Léo. Ter um casamento, uma família abençoada. E você vai marcar uma geração, irmão. Amém. E é o que eu sempre falo, né? Porque eu tenho pensado muito nisso. Por que eu quero deixar um legado? Por que eu quero ser conhecido? E quando a gente entende, foi o que eu falei lá no Biuano sábado, que a nossa história não é sobre nós, que a nossa história já foi escrita e não é sobre nós, é sobre Jesus. Então a gente está aqui, João, para fazer Jesus não ser esquecido. Amém. Amém, irmão? Amém. E por onde você for, você vai testemunhar que Ele é o Senhor e o Amém. nosso Salvador. Amém, irmão? Amém. Então, o Braz vai orar, vai fazer as considerações finais. Galera, tamo junto. Vamos para cima. Parabéns, Braz, também pelo trabalho aí, por que vocês têm feito, tá? Benção. Amém. Muito obrigado. A melhor forma da gente agradecer e honrar a presença de vocês, a gente entende que é orando. Amém. Nada que a gente possa fazer no mundo natural se compara ao poder de uma oração. Amém. Então, eu queria convidar você a estar em oração conosco, você que também está nos acompanhando para participar dessa oração. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa presença, por tudo que o Senhor nos direcionou, por todo o papo que nós tivemos. Amém. Amém, Quero te Jesus. pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa trazer bênçãos sobre essa família. Nós nos sentimos muito honrados por essa presença, por eles estarem aqui conosco hoje. Então, que o Senhor possa derramar favor, bênçãos, que eles possam realizar os sonhos no Senhor. Amém. Amém, O que o Jesus. Senhor tem para eles é muito maior do que eles conseguem enxergar, pensar ou projetar. Amém, Então, Pai. que isso se torne uma realidade, que eles venham sempre caminhar à luz da Tua voz, do Teu Espírito. O Senhor venha transbordar do Teu Espírito sobre eles. Amém, Que eles Senhor. possam andar debaixo do Teu favor e da Tua graça. Amém, Te Pai. peço, Pai, também no nome de Jesus, que o que eles tenham orado, buscado, que o Teu tempo e o Teu favor possam se encontrar, que eles possam ter uma resposta quanto antes. Amém, Senhor. Amém, Que eles Jesus. estão buscando em Ti. É o que Amém, nós Jesus. oramos, Eu sou teus declaramos filhos. no nome santo e família. poderoso de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Amém. 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 Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, comentar. É muito bom termos um feedback, bom ou ruim, para a gente melhorar, trazer um conteúdo que possa fazer diferença na sua vida. Nós te agradecemos. Obrigado pela presença. Vocês terem nos abençoado. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Léo? Obrigado pelo convite. Foi muito Tchau. legal, foi muito bom. Tamo junto, galera. Compartilha aí, hein?